gente vê muita superficialidade, né? Muitas máscaras ali no dia a dia, né? E às vezes você colocar uma máscara que não é sua, que não lhe cabe, faz você perder a sua essência. O mundo ele fala muito de alta performance, né? Ali você tem que ter alta performance. Todo mundo acha que alta performance é ter uma constância no alto a todo momento, né? Quando na verdade hoje o seu melhor ele tá aqui embaixo, outro dia ele tá aqui em cima, outro dia ele tá aqui no meio. Coerência entre discurso e prática acho que é muito importante. O líder ele tem que estar junto à equipe, né? Quando o líder ele já tem uma equipe bem estruturada ali, o líder ele não precisa ficar botando a mão no operacional a todo momento, porque já está estruturado ao ponto de alguém poder fazer isso por ele. O líder, então, ele age como um facilitador. Agora, um bom líder é ele instruir a equipe, se precisar, ele vai mostrar como faz. Ele vai entrar na operação ali como se faz. Ele vai mostrar isso. Então, um bom líder é o que ele faz aquilo que ele prega também, né? E detalhe, né? Não é só falar, né? É o exemplo. Um bom líder, ele tem autoconhecimento. Ele tem valores, ele tem princípio, ele tem integridade. Líder, se é a primeira vez que você está aqui no Líder Flixcast, muito prazer, meu nome é Diogo Xavier, para quem já me conhece, já está cansado de ver essa careta aqui, e eu sempre venho falar aqui de liderança, né? Liderança, gestão de pessoas, carreira, sucesso profissional, mas não só profissional, vida pessoal também. Eu acho que quando nós nos colocamos no papel de ser humano, não dá para nos enquadrar apenas no fator profissional. Então a gente aborda vários temas aqui com foco em liderança. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um espaço para a gente trocar ideias, refletir e quebrar paradigmas do que a gente viu a vida toda sobre liderança. E a gente acredita na liderança com alma, coragem, respeito e resultados. Se faltar esses pilares, muito provavelmente esse líder não terá sucesso. Então fica comigo aqui. Aqui em cima, logo ali no topo do podcast, tem um botãozinho seguir. Aperta o seguir e ativa o sininho, isso é importante, porque quando eu coloco um novo episódio, você é avisado. Se você não faz isso, não te sinaliza, aí você perde boas oportunidades aí de se desenvolver, que a gente sempre está trazendo temas relevantes aí para sua carreira, tá? Se você está no YouTube, é o botão se inscrever. Então aperta o botão se inscrever, ativa o sininho e sempre será notificado também sobre isso. E não esqueça de compartilhar com a sua equipe, RH da sua empresa. Tem muitas pessoas que colocam os nossos episódios como objetivo de treinar seus colaboradores nas empresas. A gente fica muito feliz com isso. Então, seja bem-vindo. Espero que esse material aqui possa edificar não só a sua carreira, mas a empresa que você atua como um todo, que você seja a luz por onde você passar. Nós vamos abrir novamente em breve novas oportunidades para quem quiser participar da mentoria gratuita. Só que agora a gente vai fazer um formato diferente, porque realmente nossa agenda está bem apertada e para a gente conseguir se organizar, a gente encontrou uma forma de continuar contribuindo para aqueles que querem a sua evolução. Eu vou deixar aqui embaixo um link. Nesse link você vai deixar o seu nome, o seu e-mail, seu telefone, tá? E nós vamos entrar em contato com você se você tiver interesse de participar da mentoria gratuita. A gente vai passar a selecionar os perfis que realmente querem se desenvolver. Então, se você realmente quer se desenvolver, as vagas elas têm um certo limite, porque realmente começou a comprometer bastante a nossa agenda, e a gente vai selecionar os melhores perfis aí para que a gente possa trabalhar, aqueles que realmente estão comprometidos, tá bom? Então, se você tem esse interesse de bater esse primeiro papo gratuito, se inscreve aqui embaixo. E em breve o nosso time, pode ser eu, pode ser uma pessoa aqui do Leaderflix, vai entrar em contato contigo para agendar bonitinho aí o nosso bate-papo, tá bom? Líder, você já sentiu que em algum momento na sua jornada, quando você sentou na cadeira de liderança, parecia que não era mais você? Parece que perdeu a conexão com você mesmo. Sabe aquela pessoa que você estava habituado, aquele eu habituado, parece que não existe mais. Sobre isso que a gente vai falar aqui. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão, Fábio Ferreira. Fabinho, seja muito bem-vindo aqui. Fabinho, porque é um modo íntimo, né, Fabinho? Eu estou acostumado a te chamar assim. Seja muito bem-vindo aqui, meu irmão. Muito obrigado, Diogão. É um prazer estar aqui. Há muito tempo a gente já vem conversando dessa possibilidade. Agora, graças a Deus, deu tudo certo.
E obrigado pelo convite, obrigado por abrir as portas aqui. Espero conseguir trazer aqui nesse nosso bate-papo um conteúdo muito legal para os seus ouvintes. Tamo junto, Fábio. Fábio, eu conheço o Fábio há muito tempo aí, galera. A gente trabalhou juntos, né? A gente teve experiências profissionais onde ele vestia uma camisa, eu vestia a outra, mas a gente estava tudo dentro do mesmo objetivo, dentro dos maiores bancos aqui do Brasil, o Banco Itaú. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa época também, né, Fabinho? E deixa eu te apresentar aqui quem é o meu parceiro, o Fábio Ferreira. O Fábio, ele é sócio da escola de inglês IP School, tá? E é meu parceiro, meu amigo, empresário, linha de frente, campo de batalha, líder que opera com times, equipes, não é um cara que vive só de teoria, é um cara que vive o que fala. E também conselheiro aqui do Leaderflix. Me ajuda nos desafios aqui para onde a gente leva o Leaderflix, para que lugar, se estamos no caminho certo, se não estamos. Então a gente entra uma vez por mês aí para o Fábio me aconselhar qual o melhor caminho que o Leaderflix deve seguir para te servir. Afinal, esse é o nosso propósito. Fabião, você tá em casa, meu irmão. O que a gente vai falar aqui hoje? Se você quiser pontuar mais alguma coisa, fica à vontade aí, Fabio. Acho que de tudo que você falou aqui, Diogão, de todas as nossas fases aqui de relacionamento, né, aqui, acho que a melhor delas com você é poder falar amigo, né, de todos os caras. Fala conselheiro, empresário, de todos esses, a palavra amigo, eu acho que é o principal que define aqui, porque ter você como amigo aqui também em minha vida, não sou só eu que te aconselho na empresa, você também me dá conselhos aqui, então ter você aqui em minha vida também é muito legal, Diogão, cara, tenho certeza que esse carinho é recíproco aqui, né, e para complementar, né, para o pessoal me conhecer um pouquinho melhor aqui, acho que é interessante, como o Diogo disse, né, eu sou um dos sócios aqui da marca IP School, idiomas particulares, nós somos uma rede de escolas de idiomas, tanto para inglês quanto para espanhol. E depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, né, Diogão? Caso os seus ouvintes queiram conhecer um pouquinho, para a gente ter uma parceria ali que acho que vale deixar para o final. E o líder hoje que não fala o inglês já viu, né, Fabinho? Pô, confesso que eu tenho minhas deficiências aí, pego umas aulas aí contigo de vez em quando também, mas esse é o processo, a gente se desenvolvendo, né? Abre portas, né? Abre portas, assim. A gente fala que hoje na verdade, o inglês ou o espanhol, ele não é um diferencial, assim. Ele não ganha jogo, mas ele desempata. Né? Então, isso é interessante, né? Num critério ali, quem fala inglês espanhol não é um critério decisivo, mas imagina você tá na jornada, Fabio, do dia pra noite, seu chefe vira americano. E aí, cara? E acontece. Porra, meu irmão, deixa eu te contar umas histórias aqui, mas vamos deixar pro meio do caminho. Só para continuar o vídeo, então, sou formado em conselho empresarial, né, inclusive graças ao Diogo que abriu essas portas, né, ser um conselheiro aqui da Leaderflix também. Entre outras formações que eu tenho, eu também sou especialista em vendas, sou analista comportamental, DISC também, o que me ajuda bastante, Diogo, acho que é legal a gente depois falar um pouco sobre essa questão de análise comportamental, liderança, contratação, depois a gente pode falar um pouquinho disso também aqui nesse bate-papo, né, mas praticamente é isso, daqui é um pouquinho de mim, assim, de uma forma bem resumida, e vários outros cursos, né, de liderança que eu gosto de fazer também, aprendo muito com você, e é isso daí. Tamo junto, Fabinho. Cara, que honra ter você aqui. Acho que vai ser um bate-papo muito rico, muito legal pra galera que acompanha o Leaderflix aqui, principalmente pelo tema que você escolheu. Falei, Fabião, você escolhe o tema, tá contigo, Fábio. Cara, vamos falar de liderança autêntica, que é um ponto extremamente importante que eu tenho visto aí e tal. Então, líder, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, por favor, se você acha que esse episódio pode contribuir com uma cultura de uma empresa que você atua, com os seus liderados, de repente você é líder, tem vários liderados, manda para ele, porque todo mundo tem... O cara, quando ele decide estudar liderança, inevitavelmente ele se torna um profissional melhor. Né? Ele se torna um profissional mais maduro, mais consciente. Então, é para todo mundo. Liderança não é o que eu sempre falo, Fábio. O mundo corporativo, ele se apossou da palavra liderança. A liderança não está só no corporativo, é sobre característica comportamental para a vida, né, cara? É um lifestyle, vamos chamar assim, né, Concordo plenamente. Inclusive, até fazendo uma menção do episódio que você gravou com a Aline. A Aline muito bem colocou naquele episódio que a liderança é sobre liderar a si mesmo. Né? Liderar você quanto pessoa, quanto cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar dos seus hábitos, das suas ações, consequentemente, isso reflete no ambiente profissional.
né? Então, liderança, realmente, como você disse, o mundo corporativo incorporou isso daqui muito, né? Mas a liderança, ela vem com um passo anterior aqui, que se esse passo não estiver bem feito, não adianta a gente falar de liderança no corporativo. Exato, exato. Então, líder, ó, por favor, compartilha com todo mundo. Se você ainda não segue aqui o Spotify, tem um botãozinho lá em cima, seguir. Você vai lá naquele botãozinho, aperta seguir e ativa o sininho verde. Por que isso é importante? Senão a gente coloca o episódio aqui, por exemplo, imagina um conteúdo desse que o Fábio vai entregar pra gente hoje, você não é avisado. Então você fica informado. Quando você faz isso, você fica informado, tá? E não esqueça de deixar os seus comentários aí no final. Mas sem mais delongas, vamos lá, Fabinho. Cara, por que você escolheu esse tema pra gente bater um papo hoje? O que você tem percebido na sua jornada aí, Fabinho? Cara, se pra ser sincero, o porquê do escolher esse tema foi por conta daquela conversa que nós tivemos recentemente, né, que a gente estava falando sobre autenticidade, voltando para o lado pessoal também, né, e isso chama muita atenção, porque hoje em dia o mundo, ele tá, isso tanto no mundo, no lado pessoal quanto profissional, a gente vê muita superficialidade, né, muitas máscaras ali no dia a dia, né, e às vezes você colocar uma máscara que não é sua, que não lhe cabe, faz você perder a sua essência. Então, isso é muito importante. E aí, a gente pode falar um pouquinho mais aqui do que a gente estava conversando do lado pessoal, até para contextualizar para o Manda pessoal bala, aqui, Fabinho. Pode falar, pode falar. liderança autêntica, né? Praticamente um dos assuntos que a gente estava conversando com, recentemente, né, Gil, que a gente estava conversando, surgiu essa ideia. Essa semana, né? Essa semana. Se Comecinho da você, semana. exato, você comentou comigo a questão, pô, estou vendo os conteúdos que você está postando nas suas redes sociais e muitas pessoas aqui não me conhecem, eu era muito low profile, assim, no dia a dia. Né, eu acho que, teste à parte, acho que eu tenho um conteúdo legal para entregar, das coisas que eu gosto, de quem me interessa, quem eu sou de verdade, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho como hobby, e por muito tempo eu ocultei isso. E eu mesmo me ocultei, isso que foi interessante. Então, estou passando por um processo de vida que eu comecei a me enxergar, voltei a olhar para dentro do autoconhecimento, e eu comecei a compartilhar mais conteúdos para mostrar quem eu sou em minha essência. Que tipo de assunto eu gosto de falar, que eu gosto muito sobre motivação, falo um pouco sobre liderança também no dia a dia, de empreendedorismo também, como empresário, que às vezes a gente se depara com algumas situações que eu compartilho ali, e algumas reflexões. Eu sou um cara que... E toca uma viola também. Toca uma viola. Essa daí é a parte do hobby aqui, essa aqui, o violãozinho sempre foi meu amigo. Não sei se você viu a foto que eu postei, eu com 2 anos de idade, com o violãozinho na minha frente, assim. Pô, eu não vi isso aí Então, ainda assim, não. Vou ver, porra, vou ver. vou te mandar depois isso daqui. Mas, assim, e eu comecei a me mostrar um pouco mais, porque rede social é para quê? Para socializar. E a gente está ali para ver a vida dos outros, ficar curiando a vida dos outros, opinando, né? Infelizmente, isso acontece. Então, eu comecei a mostrar na minha mídia quem eu sou de verdade. O que eu gosto de fazer? Que tipo de assunto eu gosto de conversar? E eu gosto de gerar muita reflexão nos meus seguidores aqui, né? Porque eu acho que a vida, ela tem sim aquela questão do oba-oba, mas a vida não é só o oba-oba também. Você precisa buscar o desenvolvimento. Muitas vezes a gente está preso dentro do nosso próprio ciclo, então eu gosto de postar alguma coisa, uma reflexão que vai fazer a pessoa parar para pensar um pouquinho. E sabe o que eu tenho achado muito legal, que tem validado eu me mostrar quem eu era e não querer colocar uma máscara ali no dia a dia, porque muitas pessoas têm respondido isso de forma positiva. Ô, Fábio, eu tô adorando o seu conteúdo aqui, continua, então isso me motiva a fazer algo que eu já gosto. E aí vem a autenticidade que surgiu, a questão da autenticidade na liderança. Né? Um líder que ele perde a sua essência, ele não vai conseguir liderar corretamente. Primeiro, ele vai ficar infeliz e por várias outras questões, né? Mas uma questão que eu queria, Diogo, se você até me permitir também, para a gente começar a balizar o conceito de liderança em sua essência, em sua autenticidade, eu trouxe aqui um livro, um trecho de um livro, se você me permitir, eu queria ler esse parágrafo aqui para a gente poder Fica à tentar vontade, começar Fabinho. aí. Claro, vamos lá, vamos lá. É um livro muito conhecido, do James Hunter, que é esse daqui, O Monge e o Executivo. Oh, esse é de cabeceira, hein? Olha aí, um monte de executivo, James Hunt. Exato, isso aqui é um livro de cabeceira, né? Então, você, ouvinte, que não conhece esse livro, ainda não parou para ler esse livro, pare, porque ou você que está buscando um cargo de liderança, ou já está no cargo de liderança, leia esse livro aqui, porque é o que o Diogo falou, é um livro de cabeceira. Né? Então, eu separei aqui um conceito sobre liderança, e aqui a história aqui, o Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Então, a gente está falando do que vem, né, na raiz da liderança. Então, Diogão, o parágrafo aqui é o seguinte, para a gente começar a balizar o conhecimento. Né? Uhum.
Quem não sabe, né, o livro O Monge e o Executivo é o nome em português. O nome em inglês é The Servant, que seria o servo, o servidor. Né? Então, para começar, a liderança é sobre servir. Então, vamos partir desse princípio aqui. Né? Então, vamos lá. Ser servidor significa identificar e atender às necessidades legítimas dos demais. Não se trata de ser um escravo e fazer tudo o que os outros quiserem, mas de fazer aquilo que as pessoas realmente precisam. É ter respeito e apreço pelas pessoas, prestar atenção ao que dizem, mostrar que podem contar com você. Resumidamente, é abraçar os outros quando necessitarem de um abraço e repreendê-los quando precisam disso. Em poucas palavras, a liderança é uma questão de amar as pessoas de verdade, identificando e satisfazendo suas necessidades legítimas. Amar é se doar para ajudar os demais a alcançarem o melhor de si. O teste definitivo da liderança é saber se, depois de algum tempo sob o comando de algum líder, as pessoas saem da experiência melhores do que quando elas eram antes. Sensacional. Então, esse é o parágrafo. Cara, isso, pô, é o resumo. Líder, ó, volta e escuta de novo o que o Fábio acabou de falar. Se possível, faça um quadro e pendura no seu escritório com esse trecho. Por quê? Porque isso é o resumo do que é ser líder. Fábio, você acabou aqui, cara, de quebrar um paradigma de que anos e anos a gente entendeu que liderar era o quê? Chicotear as pessoas. Pô. Eu mando e você me serve. Não, amigo, é você que tem que servir o cara. Entendeu? É o contrário, pô. Você tá aí pra poder fazer esse cara ficar melhor do que ele entrou. Entendeu? E agora o conceito nosso do corporativo é vamos gritar, vamos deixar todo mundo em burnout. Como que você vê isso daí, Fabião? Aí você pega a teoria, é isso que eu falo, que você pega a teoria e vai no mundo, você fala, meu Deus, quando que a gente vai chegar no nível que a gente gostaria? Né? Exatamente isso, Diogo. Você perguntou como eu vejo isso, né? Eu vejo dessa forma, líderes com máscara. Né? Infelizmente, o nível hierárquico que é uma pressão por resultado ali absurdo, que independe questão de qualidade de vida, várias outras questões ali que realmente você percebe às vezes, você tem um líder carrasco, vamos colocar, um líder não, um chefe carrasco, né? Burucutu, eu gosto de chamar de Burucutu, esse líder aí, Fábio. Ótimo, ótimo. O Burucutu, exatamente isso, Diogão. Assim, quando a gente fala líder, eu vou trazer liderança em sua essência. Então, quando a gente fala líder aqui, nesse episódio, a gente está falando de um líder em sua essência, de autêntico. Todo o resto ou é Burucutu, ou é chefe, entenda da maneira como precisar ali, né? Mas, assim, às vezes, um chefe, o seu chefe, ele está se moldando porque o chefe dele está cobrando, porque um está com máscara e o outro está com uma máscara, que está com uma máscara. Quando vai ver, ninguém está feliz ali, parece que está, quando você vai ver todo o nível hierárquico está com burnout ali, por conta de cobranças, todo mundo vestindo uma máscara no mundo corporativo, e é triste isso, né? É triste porque a gente percebe que a nossa passagem no mundo era muito rápida. A gente passa muito tempo trabalhando e muito tempo também, eventualmente, infeliz, no lugar que você não gosta, com pessoas que você não gosta, que não te fazem bem, com chefes que não te fazem bem, e por aí vai. Então é muito complicado, né? Eu acho que, assim, a questão de desenvolver a habilidade de liderança é por sanidade mental, é para você deixar o mundo melhor, né? Inclusive, o trabalho que a Leaderflix faz é exatamente isso, uma liderança humanizada, né? E precisa disso. Em muitos lugares se perdeu, né, Diego? Perdeu, Fábio. Infelizmente se perdeu. Os resultados são tristes, né? Pra você ter uma ideia, a estatística fala que a nível mundial, 60% das pessoas dentro das empresas estão em burnout. E aí, pô, quando fala isso, tem os mais céticos vão falar, não, mas é muito romântico, isso não funciona na prática, a gente tem que trazer resultado na veia. O que você fala para esses caras aí, Fábio? Cara, depende, Diogão. Assim, eu não sigo essa linha de raciocínio, né? Inclusive, eu tento evitar ambientes com essa questão, com esse nível de pressão que não enxergam o lado humano, né? Agora, uma questão a gente não pode confundir. Quando a gente fala de um líder assim, muitas pessoas confundem o líder empático como um líder fraco. Exato. Né? Um líder que não entrega resultado. Muito pelo contrário, tem muitos líderes aqui empáticos que são muito bons, introvertidos também, não é aquele perfil de líder incisivo, né, que tem aquela palavra forte que está bordoada ali todo mundo, né? Então, assim, é muito importante realmente, Diogão, acho que a gente desenvolver isso, mas eu não concordo com essa questão de desenvolver sob pressão ali, não é a linha de raciocínio que eu sigo, né? A minha linha de raciocínio aqui dentro da empresa
realmente é uma liderança muito mais humanizada, o que não significa que a gente não cobra resultado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pessoal tem que entender que tem que separar, porque você consegue entregar resultados ainda melhores se você tiver uma liderança humanizada. Sem dúvida, sem dúvida. E uma equipe muito mais engajada, muito mais leal, né, Fábio? Que realmente quer correr junto com você, porque acredita na sua visão, em primeiro lugar, no ser humano que você é. Porque, Fábio, uma coisa que eu sempre falo, inclusive no episódio passado, que foi ao ar, eu falei sobre aquele caso do CEO que foi pego traindo a esposa, aquela coisa toda. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas o princípio número 1 é, Fábio, integridade, bicho. Faltou integridade, sua palavra perde força, cara. Como é que você vai falar de ética, moral, plaquinha bonita na empresa, assim, meu? Puta, não faz sentido, cara. Você tocou num assunto aqui que, inclusive, você falou que postou agora, né? Que você gravou um episódio falando sobre isso. E eu gravei um story no meu Instagram também falando sobre isso. Olha né? E associando os assuntos. Né? Não sei se você teve a oportunidade de ver o conteúdo que eu coloquei ali sobre isso. Né? Também, sem total julgamento. Né? Acho que cada um sabe o que é melhor para a sua vida. É estudo de caso, cara. A gente está aqui para aprender liderança. Então tem que pegar esses casos como estudo de caso, não tem jeito. Exatamente. E até aproveitando o conteúdo que eu postei ali, que eu te falei que eu gosto de postar conteúdos reflexivos. Como que a galera te acha lá no Instagram, Fabião? Fabio.ferreira.a ali. É um Instagram que eu uso muito para o meu lado pessoal também. Assim, eu não separo o profissional do pessoal, vou confessar isso daí. O meu Instagram, eu publico a minha vida ali no dia a dia, o que eu gosto de fazer, tocando violão, gerando essa reflexão, falando sobre empreendedorismo de vez em quando ali. Então, é bem eu mesmo no dia a dia. Né? Eu no trabalho, eu na minha vida pessoal. Então, fabio.ferreira.a. E aí, Diogão, o conteúdo que eu coloquei ali sobre isso é o seguinte, é uma frase do Cortella, né, que o Cortella, para quem conhece, né, o grande filósofo brasileiro ali, todo mundo gosta muito dele, e ele fala o seguinte, né, sobre essa questão trazendo o conteúdo do CEO que você comentou, né, o Cortella fala uma frase assim, o motivo pelo qual você não pode contar algo a alguém é o mesmo motivo pelo qual você não deve fazê-lo. Né? E aí eu estou trazendo mais uma parte de vida, filosofia aqui, de vivência mesmo. Saindo um pouco da questão da liderança, daqui a pouco a gente vai voltar nela, claro. Mas o que eu quero dizer, um bom líder, ele tem autoconhecimento, ele tem valores, ele tem princípio, ele tem integridade, né? O que você falou ali. Então, o que faltou ali, talvez nesse caso, seja algum desses pilares que a gente mencionou aqui agora há pouco, né? E exatamente isso, né, Diogão? É uma frase legal para a gente pensar, né? O que o Cortella fala, né? O motivo pelo qual você não pode contar algo a alguém é o mesmo motivo pelo qual você não deve fazer. Né? Então, isso é interessante. Não, sem né? Se você não vai se orgulhar disso. E se a gente for olhar pelo viés da definição de liderança, que inclusive vem de James Hunter, que ele vai falar que a liderança é a capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum. Né, Fábio? Então, se a gente for explorar esse conceito, tem muito aprendizado aí. Primeiro, liderança é sua capacidade de influenciar pessoas. Se eu quero influenciar pessoas, primeiro, eu tenho que respeitar elas. Como que eu influencio alguém positivamente sem respeitar ela? Ela não vai me escutar. Se eu não escuto ela também, pô, acabou, cara. Ela não tem a conexão. Então, a influência parte da conexão, né? E tem muito líder que quer chegar impondo regras, impondo situações, sem escutar o time. Aí o time fala, quem é esse cara, irmão? De onde ele saiu? Aí ele começa a boicotar o líder começa a ser boicotado pelo time. Né? Exato, o futebol é muito comum isso, inclusive, né? Se a gente for levar pro mundo esportivo, aquele time que boicota o técnico, daqui a pouco o técnico cai, aí o técnico sai e o time começa a ganhar. O que é isso aí? Como que era a relação no vestiário? Julgamento, Exatamente. maltrato? Como que é? Isso que você comentou agora, Diogão, é bem interessante, né? Um líder que ele não sabe chegar, né? Eu acho que um líder, ele sabe chegar muito bem nos lugares. Ele precisa, um bom líder, né? Ele sabe chegar nos lugares, né? Porque, lógico, obviamente a gente vai chegar mostrando o trabalho, mas muitas vezes você não... Pega um líder, vamos supor que o líder muda de empresa, ele está entrando numa empresa agora, que tem uma equipe ali para ele liderar. O líder tem que tomar cuidado para ele equilibrar bem, para ele não chegar na empresa querendo mostrar serviço para os superiores ali. Claro que o resultado dele é consequência, mas o resultado que esse líder que acabou de entrar na empresa vai gerar é o que a liderança superior vai valorizar. Então não precisa chegar querendo brilhar o olho só de cima. Primeiro ganha a equipe. Então não chega olhando para cima, encantar quem está em cima. Encanta quem está embaixo da hierarquia ali.
né? Então, uma dica para o líder que está entrando para uma equipe nova, primeira coisa, pessoal, senta individualmente com cada membro da equipe que vai começar a liderar. Se conecta, chama para um cafezinho. Fala, galera, estou começando aqui hoje na equipe, muito prazer, bate um papo geral com todo mundo, depois começa a fazer um bate-papo individual com cada um. Conheça, olho no olho. Fala para aquele seu novo colaborador ali quem é você. Né? Pergunta para a pessoa quem que é ela, o que ela gosta, que chocolate ela gosta de comer. Que líder que pergunta isso? Que líder que se interessa nessa questão assim de conhecer? Que líder que chega para o seu liderado e pergunta assim, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho de vida? O meu sonho de vida é ter uma casa, meu sonho de vida é fazer, sei lá, uma viagem internacional, alguma coisa assim. Fala, então vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos realizar seu sonho. Vamos nessa? Você me ajuda? Eu vou te ajudar. Vamos nessa? Juntos? Cara, um líder que chega com essa humildade, olhando no olho individual de cada um, o cara já começa com um ponto, já começa com um passo na frente. Concorda com isso, Diogo? É outro total. Total, Fabio, total. É um outro olhar que as pessoas têm pro cara, né? Porque sabe o que é muito comum, Fabio? O meu pai sempre falava, né? Bicho, não interessa se é o presidente ou se é a senhorinha que tá limpando o chão. A tratativa é a mesma. Entendeu? Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Respeita o ser humano acima de tudo. Então, se não respeitar o ser humano, pô, não adianta eu chegar no escritório, maltratar a senhorinha que tá limpando o escritório do Fábio. E aí, quando eu chego na frente do Fábio, ô, Fábio, meu amigo. Não, é uma máscara, é o que você veio trazer aqui pra gente hoje, Fábio. Do mundo corporativo tá cheio disso. Tá cheio, ó, tá lotado. Então, quem que tem que levantar, na minha opinião, Fábio, é o líder que nos escuta aqui, esse cara que tá escutando a gente, essa moça que tá escutando a gente aqui, que quer evoluir. Eles têm que estar na cadeira de liderança. Por quê? Porque o negócio tá trash aí fora, irmão. Tá feio. Exatamente. Exatamente. E aqui também, Diogão, assim, pegando essas características, a gente já falou aqui, para quem está prestando atenção no episódio, né? Já pegou alguns insights, eu imagino, aqui do que você trouxe, do que eu estou trazendo aqui, né? Aprendendo muito. Mas queria reforçar algumas questões também de autenticidade na liderança aqui. Algumas habilidades que eu deixei anotado aqui do meu lado para poder listar aqui, que eu acho que é legal a gente poder abranger um pouco desses pilares aqui, né? Então, quando a gente fala de autenticidade na liderança, a gente fala muito primeiro sobre autoconhecimento. Né? Um líder que ele é autêntico, ele sabe quem ele é, quais são os seus valores, forças e limitações. O líder também tem suas limitações. Quando a gente fala líder, às vezes o pessoal está falando, mas eu tenho que ser perfeito em tudo. Não precisa ser perfeito em tudo. Tem limitação e a gente já vai falar disso. Né? Mas tem uma outra questão também de autoconhecimento, que o líder autêntico, ele não tenta copiar estilos de liderança. Cada pessoa tem o seu próprio estilo de liderança. Às vezes, pode ter eu do meu estilo de liderança e o Diogo no estilo de liderança dele, ambos ótimos líderes. Só que a gente é diferente, a gente lidera de forma diferente. Isso tem uma fórmula mágica, todo líder bom lidera exatamente igual? Não. E aí vai muito também do perfil comportamental do líder. Né? Por exemplo, eu sou um líder aqui que eu não sou um líder incisivo, que eu chego arrebentando ali nas palavras. Pelo contrário, vamos falar da empatia, da conversa, de tentar entender o outro lado, etc., tentar mobilizar ali, até porque um bom líder, a gente já falou, ele é um servidor, ele é um facilitador, então eu sento com a equipe, tento entender o que está travando a equipe para facilitar e corrigir as coisas ali para a equipe performar. Então eu só estou aqui auxiliando a equipe no que precisa, mas o meu estilo de liderança é muito isso aqui, eu estou ouvindo a todo momento, estou sentando com a equipe, só que na hora de sentar e cobrar, eu vou sentar e cobrar, eu vou falar também. Né? Então, isso é muito importante. Já tem líder que faz liderança de outras formas, que também são bons líderes. Então, não adianta eu, Fábio, com o meu estilo comportamental, que eu sou na minha vida pessoal, que eu sou na minha vida profissional, sou a mesma pessoa nos dois lados, assim, é o mesmo Fábio. Né? Não adianta eu tentar querer colocar o meu estilo de liderança no Diogo, que tem outra experiência de vida, outro estilo de liderança. Então, essa é a primeira questão. Vamos colocar uma máscara, né, de estilo de liderança. Essa é a primeira questão. E aí tem várias outras questões, né, Diogo? Vulnerabilidade que gera confiança. Né? E o que é a vulnerabilidade de um líder? Errei, desculpa. Um líder pode chegar para a sua equipe e falar, desculpa, eu errei. Tinha uma convicção, achei que isso daqui funcionaria melhor, não funcionou, equipe, desculpa. Né? Ou uma humildade de falar, Diogão, eu não sei fazer isso, você faz melhor que eu, você pode me ajudar com isso? E às vezes é um colaborador, é para um colaborador que você vai falar isso. Entendeu? Falar, não tem essa habilidade. Você concorda que isso aí faz sentido para um líder autêntico, Diogão? Ele reconhecer os próprios erros sem ego e pedir ajuda, mesmo para uma pessoa que está abaixo dele, para reconhecer que, cara, isso eu não sei. Para responder a sua pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta, cara. Existe ser humano perfeito? Não existe.
Pra mim não existe. Então, se somos falhos, pô, em algum momento a gente vai falhar, vai errar. Não adianta eu querer colocar uma máscara achando que eu vou ser o 100%, o certão de tudo. Não existe verdade absoluta, né? A gente tá trazendo um conceito que pra gente, Fábio, dependendo da nossa jornada, funciona muito bem, mas não é uma verdade absoluta. Você vai em outros podcasts, tem caras que vão defender outra coisa. Pô, e tá tudo certo. Agora a questão é, cara, você tá se sentindo bem com esse outro estilo? Historicamente funcionou? As pessoas estão. Ah, não, funcionou, empresas foram criadas, tá, mas e o ser humano? Como é que o ser humano tá? Bem, essa é a reflexão, sabe, cara? O ambiente tá leve para trabalhar. Vamos Nossa, faturar 10 milhões. Vamos. Vamos faturar 10 milhões. A que custo? Tem um caminho que é. Você vai faturar um pouco menos, talvez vai ser mais lento, mas, porra, muito mais saudável. Espiritualmente, formando pessoas. Né? Isso aí é ponto de vista. Né? Não tem verdade absoluta, né? concordo, concordo. E aí, pegando esse gancho, né? Vamos faturar 10 milhões, né? A qual custo? Eu acho que tem uma linha tênue assim. Eu acho que empresa, ela é feita para prosperar. A empresa ela é feita para dar Perfeito. lucro. Empresa não é ONG, não é nada assim. Empresa é feita para dar lucro. E sim, tem que ter entrega de resultado. Também não vamos tentar colocar tudo muito lindo também, Uhum. porque infelizmente as pessoas começam a agir com procrastinação, começam a fazer braço curto, porque, não, mas isso daqui não sei o que Ah, lá. mas aí tem uma Existe outra sim. pergunta para esse aí, Fábio. São as pessoas Qual? certas no lugar certo? Perfeito. Você falou exatamente isso. E aí, daqui a pouco a gente vai falar de contratação também, Legal. formação de equipe. Vai lá. Eu acho que é importante a gente falar disso. Né? Mas, assim, é exatamente isso. Acho que você consegue atingir excelentes resultados sem tirar a vida de uma pessoa. Porque, sem tirar a vida de uma pessoa, que eu digo, não no sentido literal da questão, mas às vezes fazer a pessoa perder um casamento, alguma coisa assim. E o líder, muitas vezes, ele não percebe que ele tem total influência sobre a vida pessoal da pessoa, de um colaborador. Né? Um chefe ruim, se ele vai lá e arrebenta a pessoa, chega na frente do público e descasca ali, gera crítica, né? O pessoal fala muito, né? Elogia em público e critica em particular. Né? Ali tem líder que não grita no meio do departamento, chefe, né? Que grita no meio do departamento, colocando uma Burucutu, pessoa. burucutu. Isso daqui você vai gerar um trauma numa pessoa de um jeito que ela vai chegar em casa derrotada e ela vai chegar desmotivada, ela vai se sentir uma porcaria de pessoa, vai chegar lá, vai ficar mal com a esposa, ele vai achar que tem que ficar fazendo hora extra ali. Por quê? Tudo porque o líder ele não soube como conduzir a situação, foi lá e conduziu de uma forma que a pessoa levou o problema para casa e aí É um efeito gera um dominó, problema. né? Um efeito dominó. É algo que um bom líder tem que tomar muito cuidado com essas coisas aqui. Como ele fala com as pessoas, como ele incentiva as pessoas, né? Então isso é muito importante, né? E aí, outras habilidades de líder aqui, né, Diogão? Coerência entre discurso e a prática, né? E aí, coerência entre discurso e prática, acho que é muito importante. Um líder, ele tem que estar junto à equipe, né? Quando o líder ele já tem uma equipe bem estruturada ali, o líder ele não precisa ficar botando a mão no operacional a todo momento, porque já está estruturado ao ponto de alguém poder fazer isso por ele. O líder, então, ele age como um facilitador. Agora, um bom líder é ele instruir a equipe, se precisar, ele vai mostrar como faz. Ele vai entrar na operação ali como se faz. Ele vai mostrar isso. Então, um bom líder é o que ele faz aquilo que ele prega também. Né? E detalhe, né? Não é só falar, né? É o exemplo. Né? Então, uma coisa que é interessante, eu notava isso muito no mundo corporativo, Diogo, não sei se você já reparou isso. Tem as pessoas no departamento ali, no dia a dia, né? E aí toca o telefone. Todo mundo ouvindo o telefone tocar e quase ninguém atende. Quem é que levanta para atender, para dar exemplo? Pega o líder aqui, ó. Alô, não sei o que lá. Segunda vez acontece a mesma coisa. Na terceira vez que o líder atende, alguém percebe, pô, meu líder está atendendo o telefone. Se lidera pelo exemplo. Alguém vai pegar o telefone. Pô, se o líder levantou ali para atender o telefone, tem que ninguém pegou para atender. Então, o exemplo, ele mostra muito. Um líder chega, vê um papelzinho no chão, ele passa por cima, o que a equipe vai fazer? Agora, se o líder chega, vê um papel no chão, ele pega e joga no lixo, o que ele está mostrando para a equipe dele? Sem falar É, nada. é, Ele só está agindo. É o exemplo. exato. Né? E aí a gente pode trazer para outros cenários também. Né? Então, isso inspira pessoas, porque a pessoa está vendo como lideragem. Cara, você me trouxe uma lembrança de uma fase que eu tive na minha carreira, ô Fábio. Teve uma época que eu trabalhei numa grande corporação. Eu não vou ficar falando nomes aqui, mas só para contar a história, né? E eu entrava muito cedo. Era 6 horas da manhã, tinha que estar lá, cara, já na operação. Pô, era um horarinho que judiava um pouquinho.
Então eu tinha que sair de casa, era 4 horas da manhã, mais ou menos. Foi depois daquele nosso, né, do encontro que a gente tinha lá no Itaú, né? Aí depois hoje Uhum. cada um foi para um caminho e tal, e teve uma fase que eu fui para esse emprego. E Fábio, teve uma época que eu tava tão cansado que eu comecei a chegar um pouquinho atrasado. Então eu chegava, era 6h15, atrasado assim, minutinhos, mas pô, já conta. Porque a operação já tinha que estar rodando. Só que, mano, eu tava assim, espancado. E aí, falei, cara, não tá certo isso aqui, né? Eu preciso melhorar. Por quê? Porque eu já comecei a perceber que o meu time também chegava atrasado. Aí eu comecei a ter um conflito comigo mesmo, você falando de autenticidade, não comecei a ter um conflito. Falei, cara, como que eu vou cobrar se eu não tô chegando no horário? Eu não conseguia ter palavras, Fábio, pra cobrar. Eu não conseguia, cara. Por quê? Qual credibilidade? Isso daí que você falou, ter coerência com a fala e com o que você faz, né? Como você atua. Então não tinha mais credibilidade pra cobrar. Só que, meu, quando era 8 horas da manhã, eu tinha que estar com uma apresentação pronta, executiva, porque o diretor dessa instituição, ele queria escutar os resultados. Quem apresentava meu time, se ele chegasse atrasado, ia atrasar esse resultado. Eu falei, meu, daqui a pouco minha cabeça roda aqui, deixa eu... Fabio, foi automático. Eu arrumei um jeito, arrumei um fretado que saía mais cedo lá, dei um jeito, comecei a chegar no horário. Eu não falei porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu não vou cobrar meu time, eu tô com vergonha, pô. Como que eu vou cobrar uma coisa que eu não tô fazendo? Comecei a chegar no horário. Fabião, foi automático. O time começou a chegar no horário. Eu não precisei abrir a boca. Eu não precisei abrir a boca. Eu só comecei a chegar no horário. Mas, porra, confesso que eu vacilei ali, errei como líder. Como a gente tá falando, todo mundo erra, todo mundo falha. E ali foi uma lição pra mim. Eu falei, cara, nada pesa mais do que o exemplo. Nada. Nada. Isso faz muito sentido, né, Diogão? Isso faz Total. muito sentido, cara. E é impressionante como impacta realmente a equipe, né? Então, a autenticidade, ela vem de você ser congruente também, né? E uma outra questão também, Diogão, que eu gosto aqui, até depois a gente vai falar de contratação ainda, que eu quero falar dessa questão, né? Acho que é legal a gente bater esse papo aqui, porque é Uhum. uma habilidade de liderança que é importante ter. Mas a questão da transparência e honestidade, assim, são valores que muitas pessoas trazem para o seu lado pessoal que precisam refletir na empresa. E isso eu falo aqui nos meus processos seletivos, eu falo para quando eu estou entrevistando algum novo colaborador, alguém, eu falo, aqui você vai ter honestidade e transparência. O que eu quero dizer com honestidade e transparência é o seguinte, não coloque palavras vazias. Eu não gosto de colocar palavras vazias para te iludir. Assim, porque tem gente que acaba falando, fala, não, você vai ter uma promoção, ou vai acontecer tal coisa na empresa que vai te facilitar, você vai fazer uma movimentação aqui, você vai para outra área, não sei o que, você vai trocar de computador, por menor que seja a promessa. Se você só falar da boca para fora para baixar ali, sabe, tipo, entre aspas, um cala-boca, para a pessoa Uhum. ficar mais tranquila e entregar, depois isso aí vai vir com a cobrança muito grande, porque se você promete ou fala algo e não cumpre, Ixi, Maria. Isso dá um problema, hein? perdeu o time. E isso é uma coisa, assim, importante, Diogão, assim. É por isso que eu falo na entrevista, eu falo assim, ó, se eu falar alguma coisa para você, é porque provavelmente isso daqui vai acontecer. Assim, eu não vou te falar, fazer promessas vazias da boca para fora. Então, fala, se dá para fazer, e eu ainda vou tentar te colocar um prazo, aqui, se for possível. Se não der para fazer, eu vou te falar que não dá para fazer, porque não dá para fazer determinada coisa, atender determinado pedido, mas é sempre transparente, nunca enganando a equipe. Dá, não dá, prazo é tal, ou ainda não tem prazo pelo motivo X, Y, Z, mas a gente vai desenrolar isso daqui mais para frente. Então a equipe ela se sente segura com as coisas. Quem tem que falar, eu tenho que entregar ali no dia a dia. Isso daqui é uma preocupação minha, de não verbalizar algo só para ficar palavras bonitas para alguém e Uhum. tentar entregar isso. Agora, uma coisa, Diogo, e aí é interessante isso, falar de transparência e honestidade, e quando você falar alguma coisa é importante cumprir. Porque a gente está falando, às vezes, parece que eu estou prometendo um aumento de salário para alguém, essas coisas mais positivas, né? Uhum. Que a pessoa Uhum. quer. Estou falando isso. Mas eu acho que toda equipe de liderança tem que ter uma tolerância zero, no sentido de, se acontecer tal coisa, assim, na equipe, alguém fugiu muito da curva, por exemplo, isso seria um motivo passível de desligamento, né? De realmente retirar a pessoa da equipe. Ou você sentou uma, duas, três vezes para dar feedback para um colaborador, e aí você fala para ele, né? Você fala, ó, primeiro feedback, segundo feedback, e marcando follow-up, acompanhamento. Terceiro aqui. No terceiro, você já sabe para que eu vou te chamar para conversar, né?
Porque a equipe, no geral, ela também está se esperando pelo que você está fazendo. Então, imagina que você tem 10 colaboradores na equipe e tem 1, 2 ali, laranja podre na equipe, que está entregando resultado, né, baixa performance e tudo mais. Uhum. E você tenta colocar uma regra na sua equipe de como tem que funcionar as coisas ali. Se a equipe percebe que com laranja podre você está sendo passivo, que você está deixando ele ser do jeito que ele é, poluindo a equipe inteira, entregando baixo resultado, com braço curto, a equipe começa a sentir isso. Então, se você falar que a regra da equipe é tal, no terceira conversa eu vou precisar desligar, é importante que você faça isso também, porque senão você perde moral. Porque você fala, pô, ele já sentou para conversar com aquela pessoa 15 vezes, e ele continua permitindo a pessoa na equipe. Ou seja, posso fazer também que nada vai me acontecer. Então, a palavra que você coloca como regra para a equipe operar também é muito importante que também seja para um caso que você tem que mostrar força. Porque, às vezes, o desligamento, ele também passa recado para a equipe. Se você tem um colaborador ruim, que você permite ele ser ruim, eu sou totalmente contra você demitir sem feedback. Sou completamente contra. Se a pessoa pegar de surpresa, às vezes nem ela sabia que ela estava errando. Né? Por quê? Porque faltou o líder ali mostrar para a pessoa que ela estava errando e ajudar essa pessoa a corrigir. Mas também, claro, tem o lado da pessoa. Não vamos colocar a culpa no líder ali. Se o líder ele fez o papel dele de identificar o erro, chamar a pessoa no particular para conversar, demonstrar qual é a expectativa da tarefa, como tem que fazer, como que a pessoa pretende corrigir isso. Fala assim, ó, tal dia a gente vai sentar para conversar de novo e revisitar os resultados para ver se melhorou. Tal dia não melhorou. Vai de novo. Mesmo processo. Vai de novo. Na terceira, quarta, você fala, olha, eu vou precisar te chamar. Você sabe que quando eu te chamar para conversar na quarta, quinta vez, você já vai saber qual que é o motivo. Né? Então, a pessoa ela já vai saber, você não vai pegar a pessoa de surpresa, mas você deu a oportunidade de dar um feedback para ela, de entender o porquê que ela está agindo como ela está agindo. Isso é ser um líder humano, sabe? Então, isso é muito importante também. E você fazer isso, você passa recado para a equipe. Né? Se você tem um pulso firme e falar, a regra é essa, eu estou seguindo esse critério da equipe. Aí a equipe começa a falar, realmente, a liderança tem palavra. Isso você mostra força e tem equipe também. Não sei se você concorda com isso, Diogo. Total. Você me fez lembrar de uma outra história aqui, de uma mentorada, uma querida mentorada que passou. Exato, porque tem muito líder, o Fábio, que ele tem o receio de dar o feedback, então ele não dá o feedback. Aí começam 2 problemas, né? Porque primeiro não tem resultado, e o segundo é que ele não ajuda o colaborador a evoluir, a melhorar. Então, quando você não dá o feedback, são essas coisas que normalmente vai acontecer. O problema vai continuar, você não vai ajudar outra pessoa e você não vai ajudar você. Ponto. Eu gosto muito da cultura da Netflix, que eles falam que eles têm uma cultura de feedback claro e transparente, Fábio, independentemente de qualquer coisa. Por exemplo, eu e você trabalhando, assim como é no conselho, né? Quando a gente vem, pô, você me dá um feedback claro, pô, Diogo, é isso aqui. Pô, ninguém leva pro coração, né? Pô, claro, já revelei pra vocês que às vezes a gente fica puto no conselho, né? Porque o eguinho, de uma certa forma, quer nos incomodar, né, Fábio? Mas a gente tem que saber controlar isso aí. Mas depois, claro, você baixa a poeira, cabeça fria, igual o futebol, né? Brigou dentro de campo lá fora, pô, vamos tomar um negócio e tá tudo certo, somos parceiros. Então, exatamente. Fala aí, E o conselho fica muito nisso, né? O conselho, né, para quem depois quiser a gente pode falar um pouquinho mais sobre conselho aqui, para quem estiver acompanhando, quer conhecer um pouquinho, né? Mas o conselho, ele não serve para deixar o empresário confortável, né? O líder confortável. O conselho, ele serve para tirar da zona de conforto e fazer pensar diferente. Exato. Né? Para falar, ó, mas esse caminho aqui, olha aí. Mas e se você agir de outra forma? E às vezes pega não mexe no brilho da pessoa, né? Você pega no ego da pessoa. Total. Né? Mas o conselho, ele serve para isso, é para provocar mesmo. De forma positiva. E a evolução que dá é brutal, né, Fábio? A evolução que principalmente aí é numa visão mais empresarial. O que é o conselho, pessoal? Para quem não segue muito a linha empresarial, o conselho, as pessoas se reúnem uma vez por mês ou a cada 15 dias, depende do sistema, né, Fábio? Bom, você quer explicar, Fábio? Você que é o expert aí no assunto. O pessoal entender. O conselho, praticamente, ele é um órgão colegiado, onde a empresa contrata para o conselho atuar no mais alto nível de decisão da empresa. Estratégico. Tá? E aí, o conselho, ele tem os 2 principais, vamos colocar assim, tem o conselho consultivo e o conselho administrativo, de administração. Tá? O conselho consultivo, como o nome diz, ele é mais para poder, para que seja um conselho mais de orientação, um conselho mais para poder ser como, não é um consultor, porque consultoria é diferente de conselho, né?
O conselho, ele segue uma outra linha de raciocínio, olhando o lado mais estratégico, ele não dá resposta, né, mas ele serve para provocar ali a liderança da equipe a gerar um resultado diferente da forma como vem fazendo, para a empresa poder crescer e entregar o resultado para o qual ela foi criada, né. Já o de administração, o conselho de administração é um conselho onde ele tem poder deliberativo. Então, o conselho de administração, ele vota. Empresas que são abertas na bolsa, por exemplo, têm conselho de administração, por lei. Ela tem, ou seja, quando tem que tomar uma decisão estratégica, o conselho também é parte da votação. E como o conselho ele vota se determinada ação vai ser implantada ou não pela empresa, ele também responde, muitas vezes, o conselheiro de administração, ele responde com seus próprios bens, eventualmente. Tem alguns seguros ali que tem para fazer para blindar isso, né? Mas praticamente é isso. Então, o conselho ele serve para poder orientar a empresa. Trazendo o meu caso na Leaderflix, para a Leaderflix hoje eu sou conselheiro consultivo. Eu não faço votação, eu não mando o Diogo fazer nada, né? Até porque quando o conselho de administração vota, a empresa tem que acatar. Porque o conselho de administração tem esse poder. O que foi decidido pelo conselho também tem que ser implantado. Já o conselho consultivo, não. O conselho consultivo ele vai colocar uma visão, vai dar uma sugestão, vai passar recomendações para o empresário. No meu caso, eu passo recomendação para o Diogo, ele que vai avaliar se ele vai acatar ou não o que a gente está fazendo. A gente só está tentando trazer um outro prisma para ele enxergar um pouco mais macro. E aí, só um comentário rápido da importância do conselho, Diogão, é que o empresário, eu falei isso esses dias também, o empresário ele é muito sozinho no dia a dia. Porque quem está acima do empresário para o empresário desabafar, para compartilhar os problemas? Não tem ninguém, muitas vezes, ali para o empresário colocar. Então, o conselho numa empresa, ele serve exatamente para ser essa pessoa do empresário. O empresário que está no topo da empresa ali, tem com quem conversar, tem com quem dividir os problemas, os desafios, para que outros profissionais capacitados que já vivenciaram algo semelhante consiga passar uma visão e clarear a mente desse empresário. Então, é uma base de apoio, é um braço direito mesmo do empresário que ele tem. E o conselho, Diogão, ele pode ser a carga horária variada, pode ser uma vez por mês, 2 vezes por mês, tem conselhos que faz 15 horas por mês, entendeu? Depende do contrato, do pagamento, tudo que é combinado ali, e por aí vai. Então, esse é o papel de um conselho aqui para poder. Acho que a gente fugiu um pouquinho da liderança, né? Não, mas é legal, é legal trazer essa visão para a galera. Tem muitos empresários que escutam aqui a gente também. Tem gente que no futuro tem vontade de empreender, Fábio, e ter essa visão, né? É fundamental, cara, porque, como você falou, né? O empresário é um modelo de líder um pouco mais solitário na cadeira e nas decisões dele, né? A gente passa muito isso também juntos com a nossa galera. Hoje a gente tem uma comunidade muito bacana com os nossos clientes aqui, Fábio, que é justamente fazer quase que esse papel de conselho, né? Orientar qual que é o melhor caminho, focado mais ali na questão estratégica em gestão de pessoas e muitas vezes olhando para resultado também, porque não tem por onde fugir. Como você diz, empresa não é ONG. A gente tem que alcançar resultado, então tem que olhar um pouquinho para o financeiro, olhar um pouquinho para as outras questões que às vezes, né, na nossa formação de empresário, o empresário não teve oportunidade muitas vezes de passar por isso. A escola não ensinou sobre isso. Então, né, a gente vai pegando na jornada e vai compartilhando, e os resultados, graças aí ao conhecimento que eu pego com o Fábio, com a galera aí que a gente convive, vai ajudando bastante empresários. Então saiba, viu, Fábio, você está ajudando indiretamente muitas outras empresas aí, viu? Muito obrigado pelo seu conhecimento aí, viu, meu irmão? Pô, cara, e na verdade, eu até falei para vocês, né? Fazer parte da mesa de conselho da Leaderflix, para mim é uma aula, né? Eu entro ali como aluno, né? Às vezes, o conselheiro, muitas vezes, ele mais está ouvindo os outros conselheiros falar do que ele propriamente falando, né, ali. Então, é uma aula participar. Então, é um prazer poder também, com breve conhecimento, acho que eu sigo aquela linha de raciocínio, né? Só sei que nada sei, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei nada. Né? Então, sentar para bater esse papo aqui, para mim, inclusive eu te ouvindo agora, está sendo uma aula, Diogo. Né? Imagino para os ouvintes aqui né, que estão acompanhando a gente. A jornada está sendo muito bacana, né, Fábio? E é isso, a gente vai registrando a nossa jornada, a nossa caminhada, né? Cada dia. Tem uma frase que você fala muito, pô. Eu gosto dessa frase que você fala, como você fala 1% melhor a cada dia. Como é que é? Exatamente isso, né, Diogo? Eu acho que a gente tem que tentar ser 1% melhor a cada dia. Porque até outro conteúdo que eu postei esses dias aqui, a gente fala muito disso, né? Às vezes, a gente costuma, muitas vezes, celebrar grandes coisas, né? Então, a gente costuma celebrar quando pega uma promoção no trabalho, quando compra um carro novo, quando compra uma casa, quando tem um filho.
sempre eventos grandes ali. E aí a gente acha que comemorar tem que comemorar só essas coisas grandes. A gente se condicionou dessa forma. Só que, na verdade, essas coisas acontecem raramente, porque você tem que fazer muito tempo de preparação, até você conseguir comprar casa, até conseguir uma promoção, etc. É muito tempo suando ali na linha de batalha, né? No campo de batalha, para você conseguir isso aqui. Então, se você for deixar para comemorar somente quando você conseguir conquistar essas coisas, e tem que comemorar, mas se você só comemora quando consegue, você vai fazer poucas comemorações da vida. Isso pode fazer sua vida perder sentido nesse cenário. Então, o que eu postei ali, trazendo esse contexto do 1% melhor todo dia? Às vezes a gente não olha para as pequenas coisas da vida, né, do nosso dia a dia. Quando a gente acorda, levanta da cama, e coloca um relógio para despertar às 5 horas da manhã, que não é fácil acordar esse horário. Você levantou da cama esse horário, 1-0 para você. Começa contando um placar assim, ó, com pequenas ações. Tocou o relógio às 5 horas da manhã, eu levantei, 1-0 para você. Você foi lá e arrumou sua cama, 2-0 para você. Escovou os dentes, colocou uma roupa de academia, foi treinar, 3-0 para você. Voltou, fez um cafezinho gostoso, se alimentou bem, tomou um banho, 4-0 para você. Foi para a empresa, abriu seu computador, viu todo o seu planejamento do dia ali, você se organizou, 5-0 para você. Você começa o seu dia fazendo a atividade mais difícil, assim, vou começar por essa, que não é instintivo você querer começar pela mais difícil, né? Aí vai lá, pô, 6-0 para você. Você vai almoçar, tem a oportunidade de você comer uma besteirinha ou comer uma comida saudável no restaurante. Você escolhe a comida saudável, 7-0 para você. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina esses pequenos hábitos no dia a dia, você fazendo essas boas decisões, fazendo as pequenas coisas, arrumando a cama, fazendo uma coisinha chata que tinha que fazer, mas você vai fazendo e você vai pontuando no placar. Né? Isso é uma vitória. No final do dia, você vai chegar, às vezes não vai ter 15-0 para você, às vezes vai ter 15-12. Você tomou vários escorregões ali, mas percebe que você ainda ganhou? Você ainda fez mais coisa positiva do que você perdeu? Porque às vezes a gente acostuma, e isso eu tô falando para mim mesmo, porque por muitos anos da minha vida, vou ser sincero, às vezes acontecia uma coisinha, cara, estragava o meu dia inteiro. Uma coisa pequena assim, estragava o meu dia inteiro, eu ficava de mau humor. Falei, nossa, acabou com o meu dia, cara. Pensando assim, eu falei, caramba, pô, eu fiz tanta coisa, com vários placarzinhos que eu fui marcando ponto, 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 aconteceu uma coisa, eu vou falar que eu perdi o jogo? Não, eu tomei gol, beleza. Mas ficou 15-12, ganhei ainda, sabe? Então, pô, é isso. É você olhar para os pequenos hábitos e ser 1% melhor a cada dia. Eu acho que é isso, Diogo, eu acho que é Legal, importante. legal. Eu acho que um ponto-chave aí, Fábio, é como que a pessoa, ela segue porque é uma filosofia de vida, né? Como que eu sigo essa filosofia de vida sem me sentir culpado? Por quê? Porque muitas vezes eu não vou conseguir levantar 4, 5 horas da manhã, aí eu já acordo, porra, me culpando. Aí eu não arrumei minha cama, caramba, eu vou me culpar de novo. Pô, aí eu fui lá, sentei a lenha no café da manhã, comi bacon, hambúrguer. Puta, me culpei pela terceira vez. Aí daqui a pouco o cara fica nesse estágio que você falou, né? O cara fica, estraguei meu dia. Aí ele fica mal. Aí ele já vai pra uma reunião com o time mal, porque ele já tá se culpando do primeiro horário que ele levantou ali. Cara, como é que eu faço tudo isso sem me culpar na jornada? Eu acho que o erro ele acontece, Diogão. E uma frase que o Joel J fala muito é cuidado, né? O mundo ele fala muito de alta performance, né? Ali, você tem que ter alta performance. Todo mundo acha que alta performance é ter uma constância no alto a todo momento, né? Quando, na verdade, hoje o seu melhor ele tá aqui embaixo, outro dia ele tá aqui em cima, outro dia ele tá aqui no meio, né? Então, e aí vem uma outra frase do Cortella que eu gosto muito, que ele fala, é você fazer o seu melhor com o que você tem em mãos hoje, enquanto você não tem oportunidades de fazer, né, oportunidades melhores de fazer melhor ainda. Então, a questão é, nem sempre você vai estar bem, nem sempre você está disposto, nem sempre você vai acordar motivado, mas a questão é, você tem que fazer, ali você tem que, até fugiu a palavra aqui, mas você tem que fazer as pequenas coisas, você tem que ser o seu próprio líder. E se naquele dia o seu melhor chegou a 30% em uma barrinha de 100, foi o seu melhor? Foi o que eu consegui fazer, o que eu consegui estar disposto hoje para E fazer. tá tudo bem, Mas, vamos pro próximo jogo, né? bem, tá tudo bem, mas você não pode aceitar uma vida medíocre. É. Você aceitar essa mediocridade ou se colocar no papel de vítima ou alguma coisa nesse sentido. Então, faça o seu melhor enquanto você não tem oportunidades melhores de fazer melhor ainda. Né? Porque tem pessoa também, Diogão, até líder e várias outras pessoas assim, fala, eu só vou começar quando eu tiver tal coisa. Cara, começa com o que você tem hoje. Só vou começar a gravar vídeo para o Instagram quando eu tiver um celular bom. Começa com o que você tem hoje. Porque muitas coisas você nunca vai alcançar ali.
Se você esperar chegar o ideal, assim, o ideal ele existe. É o perfeccionismo, né? O famoso perfeccionismo, né? A gente querer sempre as coisas perfeitas. Às vezes você tá deixando de curtir um pouco a vida, né, cara? E dane-se, vai assim mesmo. A galera que me acompanha aqui já deve ter visto erro meu pra caramba aí no meio dos episódios. E tá tudo certo, a gente vai continuando, né, Fabio? Porque é isso. E teve muitos que já me ajudou, viu, Fábio? Lá de trás. Pô, Diogo, eu gosto de acompanhar o conteúdo, mas tem um barulhinho aqui, cara. Tira esse barulhinho, tira. Pô, show de bola. Agradeço demais essa galera. Por quê? Porque eles foram ajudar a melhorar e tá tudo bem. É assim que é a jornada, né? A gente vai recebendo feedbacks, aceita com humildade esses feedbacks e pega ele. Pô, como que eu posso fazer para melhorar mais essa orientação que essa pessoa me deu aqui? Concordo. Inclusive, voltando aqui para a parte de liderança, Diogo, você falou de feedback rapidinho aqui, né? Sim. Feedback é uma habilidade que o líder tem que desenvolver. Tá? E aí tem que tomar cuidado, porque líder dá feedback e chefe dá aquele feedback. Né? Desculpa a palavra. É isso mesmo. O Burukutu é terrível. O Burukutu é terrível, velho. Ele é bravo, esse cara. Burukutu é terrível mesmo, Diogão. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Inclusive, feedback é técnica, né? O próprio Diogo, inclusive, Diogo, lembra que você gravou um curso de feedback há muitos anos atrás, e eu ouvi, eu fiz esse seu curso de feedback, eu aprendi muito com você, né, essa questão. Feedback tem técnica, tem procedimento ali, né? Você precisa ter dado, precisa ser realista, precisa ter um jeito de fazer, de introduzir, de conduzir, de mostrar falha, de mostrar melhoria, de marcar prazo de follow-up. Então, tem todo um processo de como você vai sentar com o liderado para dar feedback, fazer acompanhamento e tudo mais. Porque tem líder que simplesmente chega e fala: você está fazendo errado, você é um merda, você não serve para nada, não sei o que, não sei o que. Ela acabou de dar um feedback, né? Acabou que era para ser humano. Ele vai dar aquele efeito dominó que você falou, né? Exatamente. Como que esse funcionário, esse colaborador vai ter interesse em contribuir para a equipe depois que o chefe deu uma dessa, que o Burukutu fez isso? O cara tá mal. O cara tá acabado. Sem forças, né? Exatamente. Acho que você consegue passar um recado, Diogão, falando, você não precisa gritar. Né? Você consegue, assim, de um tom suave, um tom de voz tranquilo, sentar com a pessoa, olhar no olho, procedimento certinho, de feedback, etc. Você consegue conduzir a pessoa para um bate-papo tranquilo. Agora, você chega gritando, não sei o quê, blá, pô, apontando o dedo, complicado, né? Quando você aponta um dedo para a pessoa, tem outros 3, né, apontados para você, né? Então tem que tomar cuidado. 1 para a pessoa, 3 para você. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, essa questão de feedback é importante, Diogão, e aí que é importante o líder estar sempre junto com a equipe, passando feedback para desenvolver. Equipes de bons líderes têm feedbacks constantes. Você concorda com isso? Total. Para mim, é uma das melhores e maiores ferramentas que um líder pode desenvolver é o feedback. Só que o feedback sem a essência, né, Fábio, que é isso que você está trazendo aqui para a gente hoje, também eu acho vazio. Eu acho que técnicas sem o cara tá de cara limpa ali com o time, Fábio, para mim é vazio. Eu acho que são importantes, fundamentais, mas são ferramentas. Se eu não tiver força para pegar o martelo e saber usar o martelo, não vai adiantar muita coisa, entendeu? Então, eu acho que, assim, a parte interna do líder tem que estar legal, cara. Eu tenho que estar aqui sendo eu. Eu espero que eu esteja, não sei, Fábio, parece que eu sou diferente fora do vídeo, você é diferente fora do vídeo aqui. Não, eu tô vendo o Fábio do jeito que ele é comigo no dia a dia, quando a gente vai almoçar, é o mesmo cara. Eu não sei, aí eu entro na câmera e meto uma máscara aqui. Eu não consigo, pô. Eu não sei. E sabe uma característica de feedback que eu trabalho muito aqui? E aí pode ser que algumas pessoas discordem disso, tá tudo bem, né? Mas eu acho que tem uma linha de raciocínio que é coerente nessa parte aqui, que é o seguinte. Quando eu contrato, aqui eu sou uma escola de idiomas, então eu também, pra você ter ideia, eu, sendo sócio da empresa, eu quase não falo para ninguém que eu sou sócio da empresa. Se eu estou conversando com um aluno, o aluno acha que eu sou um gestor, um gerente da empresa, alguma coisa, ele não sabe que eu sou o dono. Porque eu nunca tenho essa necessidade. Um líder, se ele tem a necessidade dele falar que ele é líder, é porque ele já não é líder. Sensacional. Vamos colocar essa palavra. Se o líder tem a necessidade de reforçar que ele é o líder, para mostrar o post firme, significa que ele já não é o líder, né? Que ele já não lidera. Então, essa é a primeira mensagem. Então, aqui na escola, eu estou falando aqui da questão de sociedade aqui, porque eu quero dizer, e é importante os líderes desenvolverem essa habilidade. Por exemplo, eu como líder, eu faço questão de, se eu puder participar de um processo seletivo de um professor que vai trabalhar na minha equipe, eu participo do processo seletivo e eu entrevisto essa pessoa. Lógico que eu quero conhecer a pessoa que vai trabalhar comigo.
Lógico que eu quero conhecer a pessoa que vai prestar um serviço aqui, que vai entregar um resultado para o meu cliente. Eu quero saber quem é você, eu quero saber se eu gosto de você, se você gosta de mim, se você tem compatibilidade com a empresa. E aí, uma das coisas que eu falo de feedback, logo na entrevista, eu tento entender o que a pessoa pensa sobre feedback, né? Eu já ouvi na entrevista, Diogão, a pessoa falar assim, depende do feedback. Tem feedback que não sei o quê. A pessoa toda ansiosa assim, com feedback, eu já não contratei por causa disso. Pessoa boa, tecnicamente incrível. Só que quando eu perguntei, eu fiz uma pergunta simples, assim, só para começar essa conversa de feedback, né? Eu falei, o que você pensa sobre feedback? Cara, ela colocou uma opinião assim que eu falei, nossa, isso daqui tem trauma com feedback, que não tem como contratar. Imagina se você contrata uma pessoa assim. Mas o que eu falo para as pessoas? Vamos trazer o exemplo aqui dos meus professores, né? Por exemplo, ou qualquer outra área, mas professor eu falo muito isso. Falo, olha, aqui a escola funciona assim, assim, assim. Se algum aluno seu chegar para a gente, passar um feedback, do jeito que esse feedback do aluno chegar para mim, eu vou passar para você. Eu não vou medir palavras para passar esse mesmo feedback. O que eu quero dizer isso? Eu não faço filtro no feedback. O cliente ele chega para mim, às vezes já teve casos, ninguém é perfeito, a gente erra, né? Então já teve caso de mandar mensagem puto da vida para a gente lá, para a nossa área de sucesso do cliente, falando, pô, descascando, mandando áudio, não sei o que lá. Eu sento com o professor, ali a gente chama o professor no particular, oi, tudo bem? Ó, vamos marcar uma reunião, tal dia, tal horário aqui, que eu queria conversar com você e tudo mais, né? Primeiro, né, até antes de conversar com o cliente depois de uma crítica, muitas vezes eu tento conversar, converso com o cliente, mas eu sento com o professor para entender. Eu nunca passo para o meu cliente um posicionamento final na primeira conversa com ele. Eu falo, ó, entendi o seu lado, cliente, mas eu vou sentar com o meu professor aqui. Para poder entender o lado dele, para poder te dar um retorno olhando os dois lados. O líder ele tem que saber fazer esse papel aqui de olhar. Leitura, né? Leitura do ambiente. Exato, porque nem sempre o cliente está certo. E aí, eu sento com o meu professor e eu falo, olha, tá tudo bem com o seu aluno, etc, porque assim, ele passou um feedback pra gente, falando isso. Do jeito que chegou pra gente, eu passo para ele. Porque se o cliente passou esse calor para mim, eu vou passar esse calor para a equipe, até para que a equipe crie o poder de responsabilidade. Porque você imagina, o cliente ele vai lá e arrebenta, te xinga, fala um monte de coisa, graças a Deus xingar nunca aconteceu, né? Mas estou colocando aqui, imagina um cliente bravo, assim, manda mensagem. Aí chega no seu profissional que cometeu, de repente, essa possível falha, você chega para ele, não, olha, o cliente não gostou do seu serviço. Você pode me dizer, você chega todo polido, o cara vai achar que nem tá tão grave quanto tá o caso. Então eu faço questão de não fazer filtro na que o cliente fala. O cliente falou isso, nesse nível. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nua e crua. A única coisa que vai resolver as coisas no corporativo é isso. Verdade nua e crua. Exato. Professores, eu falo, tô te mostrando isso daqui, primeiro, tá? Entenda isso de forma positiva. Do jeito que chegou pra gente, eu quero passar para você, pra gente poder, em conjunto, olhar para frente. A gente vai discutir para entender o porquê que pode ter acontecido esse problema, qual foi sua linha de raciocínio, eu quero ouvir isso daqui, mas entenda que a gente vai buscar uma solução em conjunto aqui para resolver esse problema, tudo bem? Então, beleza. E aí, quando você prepara o profissional do porquê que você está dando um feedback, compartilhando sem filtro o feedback que chegou, ele entende que você está com a intenção de ouvir ele, escuta ativa, ouvir o lado dele e desenvolver ele. Então, o profissional, você aproxima, você fala, caraca, meu cliente arrebentou aqui, mas o Fábio, o Diogo, ele sentou comigo, e ele foi humano. Então é aquela coisa, eu não estou sendo bonzinho com ele, porque eu não filtrei, eu não tentei passar palavras polidas. Eu sentei do jeito que a informação veio, eu passei, sem filtro. Só que aí ele vê como que a gente conduz a situação para resolver um problema. Né? Então é assim, Diogão, é isso que é importante. Né? Então, do jeito que vem o feedback, eu passo feedback também pro professor ali, explico o propósito e o resultado ele vem e a equipe ela se aproxima do líder dessa forma. Minha linha, tá? Não sei se todo mundo concorda com isso. Cara, totalmente, eu concordo, total. E vejo que é dessa forma que as coisas devem ser conduzidas mesmo, né, forma. Você usou alguns pontos importantes aí, verdade nua e crua, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem como você corrigir as coisas sem trazer a verdade. Não tem como, fica aquela máscara. Então a gente tá falando do quê? Que transparência, autenticidade. Tem que trabalhar com a verdade, pô, não tem outro... Agora, tem uma forma, né, Fábio, de você levar isso. Não é levando a... Pô, tomei porrada, eu desço na mesma intensidade. Né? Filtrar e, cara, trazer com as palavras certas, né? Preparar a pessoa antes de falar, né? Porque senão a pessoa se fecha, como se ela colocasse um cadeado assim, ó. E ela... Agora, Fabião, uma coisa que eu vejo muito, tá? No corporativo. Não confundir feedback com querer perfeccionismo nas pessoas. Tem muito líder que confunde também feedback com toda hora ter que ficar falando, ficar uma pessoa chata também. Porra,
toda hora fica enchendo o saco das... Não, tô dando feedback. Não, você tá chato, cara. Você tá chata. Toda hora você tá enchendo o saco do profissional, não deixa o profissional trabalhar, pô. Isso acontece muito Tem que, também, Fábio? tem que ter uma cadência de feedback, né, Gil? Tanto que se você passa um feedback para uma pessoa hoje, antes de terminar a reunião de feedback, é importante você marcar uma data para fazer um follow-up com a pessoa, um acompanhamento. Até lá, pô, não vai ficar enchendo o saco da pessoa toda hora. Né? Eu também concordo que não dá, porque senão a pessoa se sente pressionada e pela pressão ela vai ceder ali, né? Então o líder ele tem que saber com cautela ali e tudo mais, né? Então isso é interessante. Sabe uma coisa de feedback que eu acho engraçado também, que já aconteceu comigo, graças a Deus, não muitas vezes aqui nessa minha trajetória da escola, mas somos seres humanos e somos falhos, né? Então, eu quero dizer, já teve aluno que falou assim, putz, não gostei da abordagem, porque a gente tem vários professores aqui na nossa equipe, né? E aí tem o professor que fala, putz, não gostei muito da abordagem desse professor, e só que quando alguns alunos, quando passam feedback pra gente, quando passavam, eles se sentiam desconfortáveis em permanecer com esse mesmo professor. E aí falava assim, ah, não, mas posso trocar de professor aqui? Mas assim, não fala pro professor que eu falei isso, não. Olha a situação que o cliente coloca a gente. O cliente passa um feedback negativo do profissional da minha equipe, né? E não é da pessoa, às vezes da forma como o profissional abordou uma didática de aula ali específica, que não aderiu e tá tudo bem, cada pessoa se De adapta. repente foi um momento, um dia ali. Alguma coisa assim, e aí o aluno fala assim, olha o que você faria, Diogão? E o cliente chega para mim e fala assim, ó, putz, mas não fala pro professor não que eu falei isso, para não ficar um clima chato com ele. Quem ficou em clima chato agora foi eu como líder, né? O cara, quer dizer, minha equipe falhou, às vezes passou algo batido pela minha equipe, e o cliente está pedindo para não falar com a minha equipe, para eu corrigir, para eu poder mostrar o que aconteceu. Então, quer dizer, aí eu falo pro cliente, eu vou falar, olha, eu falo, você é meu cliente, com todo respeito, eu vou ter que te falar que eu vou precisar conversar com a minha equipe. Aí é o posicionamento com o cliente. Eu vou te falar por que eu vou ter que falar com o meu professor. Porque aqui, a nossa prática de feedback aqui, se eu não desse feedback para a pessoa, porque às vezes ela cometeu um erro sem perceber, e pode acontecer, se eu não desse feedback para ela, eu vou estar minando o desenvolvimento profissional dela. Eu, como líder, como gestor da escola, é meu papel desenvolver a minha equipe. Então, se você ficou insatisfeito com isso, eu vou ter que sentar com a minha equipe para conversar. De novo, com todo jeito, com toda a cautela, sem expor o cliente, mas se a minha equipe apresentou uma falha na perspectiva do cliente, eu tenho que sentar com a minha equipe ali e alinhar para poder entender. Às vezes o cliente pode estar com razão ou não, né? Mas eu vou ter que desenvolver. Porque muitas pessoas, já que você falou, né? Líder que tem medo de dar feedback, né? Se o líder ele não dá feedback para a equipe, ele está simplesmente fazendo com que o seu colaborador pare de se desenvolver. Porque feedback é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento. Então, o líder sem feedback não desenvolve a equipe. Acabou. Você percebe isso? Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, você concorda com o meu posicionamento com o cliente, quando já acontece? Graças a Deus não acontece com frequência. Não acontece. Você está sendo coerente com os valores que você comentou. A transparência. A transparência. Se não tiver a transparência nem com o cliente, nem com o seu time, quem que vai estar ali? Um cara mascarado. Em algum momento as máscaras caem, né? Então, assim, cara, não tem por onde fugir, Fábio. Eu acho que é tão mais simples e não sei, Fábio, mas me parece que o ser humano complica as coisas, porque é mais simples você ser você. Você não precisa esconder nada de ninguém. Pô, é isso aqui, ó, aconteceu isso aqui comigo, eu tô aqui agora, não precisa mostrar nada pra ninguém. Você fica leve, cara. Você fica leve, meu. É uma vida leve, sabe, mano? Exatamente. Pra que eu vou ficar montando um personagem, pô? Personagem é pra TV, não sou da TV, pô. Exatamente. Autenticidade, essência, é você ser quem você é de fato, né? E aí tem uma questão, Diogão, trazendo assim, a gente falou muito de feedback aqui, acho que esse assunto dá até pra gente encerrar essa caixinha, pra gente poder trazer outras habilidades de líder. Você que manda, Fabião, você que manda, vambora. Se deixar, a gente vai ficar até meio-dia aqui, a gente vai ficar falando. Mas vamos lá, mas, assim, outra habilidade de líder, Diogão, saber delegar e alinhar a expectativa. Opa. Muito líder falha na delegação e no alinhamento de expectativa, né? Porque às vezes o líder ele fala, faz tal coisa para mim, etc, etc. Aí vai lá o funcionário, fez tal coisa, né? E aí você fala, imagina o seguinte, você fala assim, você pode me entregar o relatório tal, me entrega o relatório financeiro XPTO? Aí beleza, você deu o comando pro seu liderado te entregar o relatório XPTO, beleza? Aí chega no final do dia, você chama o funcionário e fala, cara, ó, já são 18 horas, tá terminando o expediente, você não me entregou o relatório ainda. Aí o colaborador olha para você e fala assim, mas é que você não falou quando que era para entregar. Eu ia te entregar amanhã. De quem que é a falha na delegação da tarefa?
Foi do funcionário ou foi do líder? Do líder, pô, tem que ter um O prazo. líder ele não foi claro. Se o líder estava com expectativa de prazo, o líder tem que verbalizar isso. É isso. Né? Então, a delegação, primeira questão, o líder tem que ser extremamente claro na expectativa. Né? Falar, ó, eu preciso do relatório financeiro com esses dados aqui, assado, até hoje às 5 horas na minha mesa, tudo bem? Você consegue entregar? Consigo, pronto, você setou a expectativa. A pessoa sabe o que ela precisa fazer e sabe o prazo e quando e aonde tem que entregar. 5 horas, relatório financeiro na minha mesa. Pronto. Específico. E se ainda. Pra mim aqui. O que eu pedi pra você fazer agora? Vê se a pessoa, com as palavras dela, ela entendeu o que tem que fazer. Porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, mesmo assim. Né? Então, o delegar é muito disso. Porque às vezes o líder fala que o funcionário ele é ruim, mas ele não está sabendo delegar, ele não está sendo específico, ele não está falando o que ele quer, não, o que ele está esperando. E aí vai lá o líder que não faz a delegação certa, vai lá e fala, putz, aquele funcionário é horrível, só me entrega tudo errado, no prazo errado. Mas também ele não fala o que ele precisa, como ele precisa, que prazo ele precisa, e é a culpa do funcionário. Vamos lembrar que a responsabilidade da comunicação é de quem comunica, sempre. Concorda com isso, Diogão? Total, Fabião. Não adianta encontrar culpados, né? Uma outra característica do líder, né? Exatamente. O que tá de errado comigo em primeiro lugar, né? Comigo. Né? Então, se eu não olho para, aí a gente vai já, você vê como as coisas são conectadas, né, Fábio? Não tem como não falar de autoconhecimento, né? Será que a minha comunicação tá boa? Será que eu tô comunicando da forma ideal? Será que eu preciso evoluir no meu processo de comunicação? Isso vai exigir humildade pra gente falar, opa, peraí, eu sou falho, eu também erro. Eu preciso olhar para mim, opa, eu tô falhando nisso aqui. É um exercício, né, que vai girando ali. A habilidade de um líder é exatamente essa, de saber delegar, de se comunicar de forma clara, de desenvolver. Um bom líder ele tem uma boa comunicação. E comunicação, a gente não está falando de perfil comportamental extrovertido. Eu mesmo, Diogão, eu tenho um perfil mais introvertido. É que eu sou um introvertido com habilidades de socialização. Eu desenvolvi essas habilidades e qualquer pessoa consegue desenvolver isso. São habilidades a serem desenvolvidas. Depende, tem pessoa que é muito quietinha, falando, nossa, ele é muito quietinho, ele não vai ser um bom líder. Quem disse? A habilidade você desenvolve. A pessoa é introvertida, mas ela pode ser um excelente líder ali. Total. Né? Então isso é muito importante ali, né? É para fazer. Então, delegar também é algo muito importante que a gente está falando aqui agora. Né? E tem uma outra questão também, vamos falar de contratação, Diogão? Opa, e isso é uma dor absurda da galera aí, principalmente que tem empresa, viu, Fábio? Tem empresa que tá aí no cargo de liderança e precisa contratar direto também, né? Vamos lá, Fabião, o que a gente tem aí de contratação, cara? Um bom líder tem que saber contratar ali, porque contratar e fazer a manutenção da sua própria equipe, né? Porque muitas vezes um líder, ele vai chegar numa empresa pela primeira vez, né? Igual que a gente estava falando, né, Diogão? Já vai pegar uma equipe pronta, mas com vários laranja podre, equipe toda desalinhada ali, né? E aí é complicado, né? Lógico que um bom líder, ele vai tentar ganhar a equipe ali, entender o macro, como funciona, quais são as dificuldades, para tentar viabilizar, mas a equipe que o líder permanece ali é muito importante. Só que, uma vez que o líder já está dentro da equipe, provavelmente as próximas contratações para a equipe ele vai ter um votinho, um poder de decisão também. Né? Não vai simplesmente agora tal pessoa faz parte da sua equipe do além. Normalmente isso não acontece. Às vezes, se vai entrar alguém para minha equipe enquanto líder, eu passo pelo poder de escolha também. Né? Por isso que, inclusive, eu gosto de participar dos máximos de processos seletivos aqui da minha empresa possível, Diogo. Né? Porque eu quero entender quem é a pessoa. E a pessoa não só tecnicamente. Quero entender a pessoa como ela é nela, pessoalmente falando. Como que é seu estilo de vida? O que você gosta? Vou ter que fazer algumas perguntas para tentar mapear o valor da pessoa, né? Para saber ali. E aí tem uma questão, Diogão. Antes da contratação, a gente costuma aplicar um teste comportamental DISC ali, né? Que é um teste pesado cientificamente, que ele tem uma precisão de resultado muito grande ali. Se a pessoa preenche direitinho, ela vem com uma precisão assim muito bacana sobre um indicativo de como que é o comportamento da pessoa. Né? Lembrando que o teste comportamental não é que a pessoa é daquele jeito, e sim que ela pode estar naquele momento do preenchimento do teste com aquele comportamento específico. Né? Então tem que saber fazer bem uma leitura. Né? Então, quando a gente vai contratar, por exemplo, um vendedor, a gente percebe. Quando a gente, vamos lá, vamos passo atrás antes, que é importante contratação. Quando você vai divulgar uma vaga para contratação, é importante você fazer todo o job description da atividade, o líder entender qual que é a atividade que precisa ser executada,
quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que uma pessoa que vai ocupar aquela posição para executar aquelas tarefas. Então, pronto. Então, olhando as tarefas e como eu preciso que a tarefa seja entregue, eu entendo qual que é o perfil comportamental daquela pessoa. Por exemplo, a área de vendas normalmente precisa que tenha um perfil, normalmente, dominante. Aquele vendedor que não tem medo do cliente, que vai para cima, que tenta fechar a venda mesmo, ali, e não necessariamente de forma agressiva, em algumas empresas sim, outras não, né? Mas que tem esse perfil mais dominante, que não tenha medo do cliente. Então, por exemplo, imagina que você tem uma venda de alto impacto ali. Você tem que ter um vendedor. Se o seu produto, o seu serviço é de alto impacto, você tem que ter um vendedor ali que vai mais para cima do cliente, que vai para contornar a objeção, tenta fazer aquilo. Se você contrata um vendedor muito bonzinho, sem técnica de venda, e vendas é técnica, né? É uma ciência que desenvolve técnicas, habilidades, né? Se você contrata uma pessoa com um perfil diferente disso, uma venda por impulso, o cliente vai falar assim para você: putz, eu não quero comprar, não. E aí o vendedor fala: tá bom, eu não quero incomodar. Você percebe? Aí é um vendedor mal preparado, com baixa técnica e tudo mais. Por isso que, então, faz o job description, entende qual é o perfil comportamental. Na entrevista, você tenta fazer perguntas para mapear esse perfil comportamental, para ver se a pessoa está sendo congruente com isso, e aplica um teste DISC. É o que eu gosto de fazer aqui. Então, eu tenho algumas validações possíveis para falar: essa pessoa está entrando no perfil da vaga que eu quero. Eu vou te dar um exemplo. Aqui na empresa, a gente tem a área de os closers, né, que é quem senta com o cliente para apresentar a proposta da escola e para fechar, que é um perfil comportamental. E a gente tem o nosso SDR, que é pré-vendas. A área do SDR, você percebe, você vê os dois perfis assim, de pessoas, né? Ambas vendas, só que uma é mais faca na caveira, o outro é mais coração, mais bonzinho. É aquela pessoa que tem um sorriso na voz para encantar o cliente, a pré-vendas. Né? Que vai ali, vai encantar o cliente, para levar ele para uma reunião com o nosso closer, para o closer dar o show ali, certinho. Mas a nossa pré-vendas era muito mais boazinha nesse sentido. Ela vai comendo pelas beiradas, com jeitinho docinho, delicado, etc. Perfil comportamental. Se eu coloco o closer, se ele tem os papéis, não dá. Então, percebe que a contratação é bom você ter claro o que você precisa que a pessoa executa, de acordo com cada empresa de produto ou serviço, precisa de um perfil comportamental na área de vendas, né? Ali, na área de vendas ou qualquer outra área, né? Então, isso é muito importante, Diogo, na contratação, você olhar muito isso, fazer isso, entrevistar, aplicar um teste comportamental e, se possível, líder, se possível, teste a pessoa antes da decisão, se for possível. Por exemplo, a pessoa vai entrar para a sua área de vendas. Como você sabe que um vendedor é bom de vendas se você não viu ele vender? Simples assim. Então, coloque ele para vender, pague um dia adicional para ele, ou pague uma semana para ele de trabalho, sem compromisso, para ver como primeiro. Para dar a oportunidade da pessoa também conhecer parte da operação e ver se ela se identifica com aquilo, a ponto dela aceitar e te entregar um resultado legal, né? E para você ver ela na prática se ela é tudo isso que ela está falando na entrevista. Eu tenho um risco jurídico nisso, ô Fábio, de, tipo, se eu fizer. Porque eu achei legal isso daí, né? De repente combinar com a pessoa um valor dela trabalhar uma semana, e aí se eu achar bacana, contrata. Tem algum tipo de risco jurídico nesse sentido, será ou não? Cara, acho que depende da forma como você faz, Diogão. Assim, pela prática aqui, normalmente, até as pessoas que estão buscando, né, se você está conversando com as pessoas certas ali, que estão passando pelas triagens das suas etapas, a pessoa ela vai entender o porquê ali. Né? Um bom profissional mesmo, sabe? Tipo, me contrata primeiro que você vai... Mas também seria estranho a pessoa falar assim, me contrata primeiro que você vai descobrir se eu sou um bom vendedor. Acontece isso, né? Se a pessoa falar isso, chega até a ser estranho, né? Primeiro me contrata, depois você descobre se eu sou realmente bom. Então, o teste, entenda que o teste ele não serve só para a empresa avaliar esse novo possível colaborador. Serve para o colaborador também avaliar a empresa. Então, é uma via de mão dupla que basta a pessoa olhar para o lado certo da coisa ali também. Agora, de forma jurídica, Diogão, nunca vi nenhum problema nesse sentido. Eu acho que, primeira questão, o que é combinado, o que está formalizado, não sai caro. Se eu combinei com você isso, não estou colocando nenhuma arma na sua cabeça, estou te fazendo uma proposta aqui e falar, mas eu gostaria de testar para a gente saber se tem compatibilidade, se você vai gostar da gente, se a gente vai gostar de você, né? Para ver o resultado que você consegue trazer nesse um dia de teste, por exemplo. Não precisa ser uma semana, mas às vezes pode até ser muito tempo. Né? Paga o dia da pessoa e fala, eu vou te pagar, não é de graça. Não estou te testando de graça, não. Eu vou te pagar o seu dia aqui. Para você se vou te pagar aqui sua alimentação, vou te pagar aqui seu transporte, vou te pagar aqui o seu dia de trabalho. Você não vai trabalhar de graça. Legal. Eu só quero te testar. Né? Eu acho que faz sentido isso também. Né? Já teve processo seletivo que eu fazia presencial, Diogão, que quando a pessoa saía lá, ela ia presencial lá fazer entrevista com a gente, eu dava um dinheiro para a pessoa para pagar o transporte dela. Entrevista. Bacana. Bacana. Legal, cara. Legal.
Porque essa dor de contratação é uma dor muito grande, cara, que eu vejo que a galera tá passando bastante, né, Fábio? Nisso aí, cara. E eu tenho uma filosofia até de experiência prática, viu, Fábio? Eu acho que gente boa traz gente boa. Já aconteceu com você isso aí? Já aconteceu. Acho que as pessoas certas, de alguma forma, aí pode ser que você não esteja 100% com as suas pessoas certas, mas acho que o tempo vai juntando as pessoas certas no lugar certo. Isso. O tempo. É isso aí. No tempo certo, Exato. né? Você traz o primeiro, funcionou, deu certo. Ele vai querer trazer um amigo dele que tem a mesma mentalidade dele ali, semelhante. Aí você vai avaliar também, claro, né? Como líder, se faz sentido e tal. Mas, cara, é muito comum isso, né? Muito comum. Exato. Exato. E acho que também, o Diogão, ninguém nasce pronto. Um líder é nato? Talvez ele tenha algumas habilidades comportamentais que favorecem ele ser um líder com mais facilidade, né? Mas o líder ele não nasce. Então, por exemplo, hoje eu pegar, quando eu abri a escola em 2017, eu era um líder. Eu já não era tão ruim assim, pelo que eu já tinha estudado, etc. Só que eu olhando os meus erros de 2017, hoje eu falo, caraca, eu não cometeria esse erro. Eu não teria contratado aquela pessoa, porque ela deu um sinalzinho na entrevista que me deixou com o pé atrás, mas eu fui muito bobinho, muito bonzinho, deixei passar. Às vezes você tem que seguir seu instinto. Às vezes você está num processo seletivo, você sentiu alguma coisa ali, talvez seja bom você ouvir o seu instinto. Porque se alguma coisa dentro de você falou, às vezes você não deveria ter contratado mesmo. Né? E aí é uma dica, filosofias. Pode ser que tem pessoas que discordem disso e tá tudo bem também, né? Cada um avalia o que é bom para o processo seletivo. Eu estou dizendo por experiência própria, que já aconteceu comigo, é que nos processos seletivos, que eu vi que alguma coisa fugiu da curva, que eu falei, e eu contratei, adivinha? Deu problema. Deu problema. Assim, deu problema. Então, assim. E o caso do líder também, que é muito desconfiado e ele acaba não confiando em ninguém mais, porque tem esse cara também, né? Cara, então acho que o problema é ele, né? Não confiar em não dá, Diogão. A liderança, ela é confiança na equipe. Se você tem uma equipe que você não confia, você está com a equipe errada, ou você está errado, né? Tá todo mundo errado, só você tá certo? Será? Não sei. Talvez é bom de olhar para dentro, né, Diogão? Sem dúvidas, sem dúvidas. Avaliação. E os seus episódios aqui no seu podcast aqui, Inteligência Emocional, você tem vários episódios aqui que faz o líder olhar para dentro dele. Você fala, vamos parar de apontar o dedo para a equipe e olha para dentro de você. E aí você, quem quiser estudar os seus episódios aqui do podcast, tem conteúdo para isso, para dar a entender. E é difícil a gente olhar pra gente, né, cara? Porque ali você vai ter que olhar pra sombra, né? Aquela coisa que tá escondidinha. Aquela dorzinha que você não quer pegar. Você sabe que ela existe, mas você tá fazendo de conta que ela não existe. Né? Esse é o desafio, né? Muitas vezes de olhar pra você, mas é libertador, pô. Uma vez você coloca a luz, o que acontece quando surge o sol? As trevas vão embora, né? Exatamente. A luz dissipa, né? E Diogão, até pegando essa questão de olhar para dentro, de pegar a dorzinha, né, que mexe com o nosso brilho, com o nosso ego, né, e tudo mais. E todos temos, todos temos. Todos temos. Eu sou falho. Porque é engraçado quando alguém vem aqui gravar qualquer tipo de podcast, parece que a pessoa é um mestre. Parece que é o rei da cocada preta, como diria minha mãe, né? Tô falando aqui, mas é um caramba no dia a dia também, né? Porque nós Tamo somos junto, humanos. pô, somos seres humanos. Eu falo pra galera, ó, liga pra Giane que ela vai te caguetar por inteiro quem eu sou. Exatamente isso, né? Uma conversa com a esposa. Mas assim, Diogo, essa questão de autoconhecimento, eu falei disso essa semana também, cara, que engraçado. Um líder, às vezes ele é sozinho também, né? Ele não tem, às vezes, um outro chefe que dá um feedback, alguma coisa assim, etc. E para ele fazer o autoconhecimento e olhar para dentro de si, muitas vezes, ou ele vai precisar de um mentor, e a gente tem que pegar uma inspiração e conversar com a pessoa para pegar uma mentoria, para ter um mentor, ou um coach, né, um coach de carreira, alguma coisa assim, ou coach de vida, ou qualquer outra área que a pessoa precisa desenvolver, ou uma terapia com psicólogo. Percebe? O pessoal fala muito de quem faz terapia é frágil, não sei o quê, mas isso caiu por terra. Isso daí era mais nossos pais, nossos avós que achavam que isso daí era papinho furado, mas o mundo nunca mudou tanto em 100 anos quanto mudou agora. O mundo tem milhões de anos, tudo certinho. E dentro de 100 anos, um ínfimo pedacinho na existência da Terra, 100 anos apenas, a humanidade nunca mudou tanto, nunca avançou tanto quanto a gente avançou nos últimos 100 anos. Muita informação, excesso, tudo que você quer você tem em excesso, em várias opções, e ter opção demais é muito ruim também.
né? E deixa a pessoa muito louca, a pressão, é trabalho, é comparação. Você olha lá um corpo bonito no Instagram, uma pessoa crescendo na carreira, um carro, uma casa. Cara, você tá numa corrida dos ratos ali, bizarra. Atrapalha a cabeça da pessoa. A pessoa não raciocínio é normal. E ainda, lidando com tudo isso, ela tem que estudar liderança, ela tem que ler livro, ela tem que fazer curso, ela tem que fazer inglês, ela tem que fazer espanhol, no horário que ela não consegue, ela tem que ir pra academia. Cara, É um nível de exigência absurdo, né? por isso que o burnout existe também. Não é só pela pressão ali, lógico, o burnout é relacionado ao ambiente de trabalho, né? Mas olha todo o contexto que a sociedade vive ali também. Né? A pessoa não está se pressionando por tudo, para ter um corpo, Porque para ali ter... na década de 80 e 90, Fábio, como é que era, né? Você pegar nossas infâncias, tinha um Fuscão 1300 na garagem, uma Brasília na casa do vizinho, uma variantosa ali, a gente jogando bola na rua, com os golzinhos, né? Taco, lembra do taco? Tinha o taco na rua, e era... Aquele ali era o nosso quadradinho, bicho. É tipo a Vila do Chaves, tá ligado? Era aquilo ali, meu, e acabou, entendeu? Hoje, aí você abre o Instagram, aí você vê o Neymar no iate. Você fala, porra, por que eu não tenho um iate? Aí começa a treta toda. Aí, pô, aí você vê seu amigo, pô, esse cara parece que avançou e parece que eu tô parado. Pô, o que esse cara fez? O que eu não tô fazendo? As comparações. Ah, essa moça, nossa, olha o cabelo dela, olha a unha que ela usa. Aí começa, pô, você começa a fazer um maltrato contigo mesmo, né? Exatamente. Olha, um comentário rápido, você disse aqui, né, da nossa época lá de infância, né, e tudo mais. Já parou para pensar que nós somos a última, nós mesmos aqui, nós dois somos a última geração que conhece o mundo sem internet? Porra, cara, total. Nós fomos a última, né? Eu falo que a nossa geração pegou o offline e o online, né, cara? Exato. A nossa geração foi a única que conheceu o mundo sem internet e para a transição da internet para se tornar o que ela era O hoje. primeiro e-mail eu fui mandar Isso, com 16 anos, Fabinho. você tá entendendo? Olha que louco isso daqui, é outra realidade, cara. O mundo ele mudou muito. E só de pensar que já tem pessoas aqui, acho que 2 bilhões de pessoas que já nasceram depois do primeiro iPhone. Caramba, bicho. Então, e aí tem uma treta aqui agora, né? Que é a geração Z, que o pessoal tanto fala, que é a dificuldade de lidar com essa galera. Né? Porque eu sou apaixonado por essa galera. Eu tenho um projetinho ali, o Money Skills, que só tem essa galerinha. Pra mim, são fenômenos. São fenômenos. Sim. Inclusive, depois a gente vai entrar nas perguntas aqui, Diogão, também, né? Algumas das perguntas, né? Acho que não todas, porque tem bastante aqui que mandaram, né? Que eu pedi para o pessoal mandar. Mas é exatamente isso que é o seguinte, ó. Realmente, nessa nova geração, existe espaço para fragilidade na liderança? Ou ela ainda é confundida com fraqueza? O que você acha, Diogão? Faz a pergunta de novo aí, deixa eu pensar legal. Realmente, nessa nova geração, existe espaço para fragilidade na liderança? Ou ainda é confundida com fraqueza? Eu acho uma bobeira falar de fraqueza. Como a gente tá falando aqui, Fábio, nós somos seres humanos. Pô. Você é eterno, cara. Você é um cara de aço. Eu não sou um cara de aço. Então, cara, eu vou ter meus dramas. Eu vou ter muitas vezes os meus dilemas. Eu paro pra conversar com o Matheus, eu conto meus dilemas pro Matheus. O Matheus conta os dele pra mim. Ou seja, agora, claro, eu não posso ser o líder chorão, né? Toda hora ficar ali contando meus problemas, aí eu vou jogar a energia do meu time lá embaixo, né, Fabio? Então, esse negócio de fragilidade, cara, não sei, ao meu ver quem sou eu em primeiro lugar? Quem sou eu? Né? Eu tá firme, né? Tá com os pés na rocha. Quem sou eu? Se eu sei quem eu sou, cara, se eu não tô num dia legal, eu vou falar, Fábio, eu não tô legal hoje, bicho. Vamos deixar pra marcar esse bate-papo pro outro dia. Não tô... Isso não vai ser fraqueza. Você acha que essa nova geração ela é frágil? É sensível? É cheia de mimimi? Cara, eu acho que eles são mal compreendidos. Eu acho que eles são muito mal compreendidos. Eles têm muita informação, muito talento, eles são rápidos nos pensamentos deles. A gente tem que ter uma empatia com essa galera de entender que o nível de acesso que eles tiveram a gente não teve. Então, para eles, tecnologia é uma dependência. É uma dependência. Eles nasceram, saíram da barriga. Meu sobrinho pega o celular da minha irmã e fica me mandando coisa, pô. Quando ela vai ver, não fui eu que mandei, não, foi o Juninho, viu? Então, quer dizer, o menino tem 5 anos, 6 anos.
Eles já nasceram com isso na mão, cara. Como é que eu vou cobrar depois pra eles? Então, assim, a gente tem que ter mais empatia com essa galera, Fábio. Eu vejo isso. A gente tem que olhar mais eles como seres humanos e entender que essa galera tem talento, acreditar mais no potencial deles. Tem muito pai e mãe que julga e critica a criança e ela se prende no quarto. Ela fica presa lá. E às vezes ele tá lá com um baita talento guardado. Pô, quantas vezes, Fábio, eu já vi isso daí? Até na nossa jornada de liderança. Aí ele encontra você pra desabafar, porque o pai e a mãe não escutam. Então ele vem conversar com quem tá fora. Beleza, se cair num ser humano gente boa, vai dar bons conselhos pro seu filho. Mas se cair na mão de um vagabundo aí? Cara, é incrível. E, cara, a sua frase aqui me veio tantos insights, Diogão, né? Tantos, assim, você tava falando, minha cabeça tava aqui explodindo, cara. Se pudesse anotar tudo aqui, pensando ao mesmo tempo, ia ser legal. Mas, assim, uma questão que você falou, né? Às vezes a forma como uma criança é tratada e se tranca no quarto por um trauma, que às vezes é mal compreendida, que o pai... Às vezes a criança quer seguir um caminho de carreira e o pai, a avó, desmotiva a criança a seguir. Não, isso daqui não vai dar certo, vai seguir essa carreira tradicional. De vagabundo, vai trabalhar, vai no mercadinho. Uma coisa assim, né? E aí, cara, tem uma frase assim de um vídeo, depois eu até te mando esse vídeo, Diogão, aqui, que é muito legal, que ele fala, em inglês ele fala assim: You cannot judge a fish by its ability to climb a tree. Ou seja, você não pode julgar um peixe pela sua habilidade de escalar em árvores. O peixe não foi feito para escalar em árvores. Então, e voltando para empatia, você falou empatia. Vamos voltar. Vamos definir empatia aqui, que o pessoal acha que empatia, você fala assim, só se colocar no lugar do outro, né? Mas quando você fala assim, mas no seu lugar eu faria isso, já acabou, errou, porque empatia não é no seu lugar eu faria isso, porque você não tem a mesma história de vida, não tem os mesmos traumas, não cresceu com as mesmas referências, você não teve as mesmas experiências de vida, os mesmos relacionamentos profissionais, pessoais, você não estudou no mesmo colégio, você não viu o que a outra pessoa viu. Então, assim, quando você fala de pessoa no seu lugar eu faria isso não é empatia. Empatia é você tentar enxergar na visão do próximo a história de vida dele, porque ele pensa como ele pensa, e porque ele está agindo como ele está agindo. Isso é empatia. Entendeu? Então, peraí, antes de eu julgar a pessoa, deixa eu tentar entender aqui, voltando para esse assunto de gerações, né? Antes de eu julgar uma geração Z, por exemplo, deixa eu tentar entender como que ele cresceu. O mundo era tecnológico, na minha época, não. As informações para ele eram muito mais disponíveis, com que faz com que ele tenha essa linha de raciocínio com esse pensamento, na minha época, não. Aí você começa a olhar para a pessoa sem julgar. Você fala, entendi porque ele pensa assim. Você pode não concordar, entenda. Se você colocar no lugar da pessoa, você pode não concordar com a atitude dela, mesmo assim. Mas pelo menos você conseguiu entender por que ela fez da forma que ela fez. Né? Então isso é muito importante. Sobre gerações de pessoas, né, jovens, geração Z aí e tudo mais, se eu não me engano, Diego, agora, no mundo, nós temos 7 gerações ao mesmo tempo aqui. Desde o Baby Boomers lá, até nós, aqui, até as gerações que estão nascendo agora, acho que são 7 gerações vivendo no mundo ao mesmo tempo. Falando para o ambiente profissional, são 5 gerações que estão trabalhando na mesma empresa, ali com... Olha que louco isso. 5 gerações trabalhando na mesma empresa. Como você acha, por exemplo, que um Baby Boomer, por exemplo, né, uma pessoa ali que já tem... Que tem empresas que têm colaborador de 65 anos, 70 anos de idade, né? E aí vai lá, a empresa coloca uma pessoa de 18 anos para trabalhar. Acabou de fazer 18 anos, primeiro emprego CLT da pessoa. Imagina, na mesma empresa, você tem todas essas gerações, desde uma pessoa com 70 anos até com 18 anos, com criações diferentes, por isso que dá muito atrito, muitas vezes. Elas precisam aprender a se comunicar. Né? Então, isso é muito interessante, né? Agora, assim, eu também quero olhar os dois prismas, né? A geração nova, como você bem disse, eu concordo com tudo, tem muito potencial, é mal compreendida, né? Ela traz muito essa questão de qualidade de vida, tem trazido muito essa questão de contra-burnout, de qualidade de vida, etc. Eu acho que tem que brigar por isso, mas também eu já vi alguns casos de pessoas que braço curto também. Sempre tem. Pô, mas isso não tem em toda geração, Fábio? Toda geração tem, pô. É verdade. Toda geração tem. Tem, pô. Se eu for pegar, os que eu conheço que trabalham comigo de geração Z, porra, são fenomenais, pô. Eu não tenho que falar, não, pô. Então, quer dizer, aí se você pega na nossa geração, não tinha os braços curtos? Total. Na geração dos nossos pais, tem os braços curtos também, se você for conversar com eles. Eu tenho irmãos da geração Z, fantásticos, inteligentíssimos aqui, trabalham em grandes empresas já, multinacionais, assim, fantástico, né, geração Z.
né, e responsáveis ali e tudo mais. Mas, assim, tem gente que realmente, putz, é que, Diogo, na nossa época parece que é diferente também algumas coisas, né? Às vezes você fala, pô, na época tinha que acordar 5 horas da manhã, pegar fretado, pegar o metrô lotado, etc. Hoje o pessoal, não, eu não vou se não for de Uber. Ah, Não, aí ah, também é aquela questão, né? Como vocês que a gente entenderam? pode falar? Tô entendendo. Esse é o ponto. Então vamos lá, você não vai morrer se você pegar um ônibus no metrô. Claro que se você tiver dinheiro para pegar um Uber, beleza, Sim, tudo certo. sim. Ah, beleza, eu sou conforto, sem dinheiro, não está impactando ninguém. Agora, se colocar um critério, só vou trabalhar nessa empresa se der para se pagar um transporte XPTO, etc. É um critério que você está colocando, pode ser que dê certo. Mas tem que tomar cuidado também, que você não ficar colocando muita regra assim, cara, vai viver, vai Ah, ter existem experiência. alguns princípios que, se você não tiver como profissional, você não prospera, né, Fábio? Que é disciplina, comprometimento, são valores, né? São valores, comprometimento, pô, transparência, tudo isso que você trouxe aqui, honestidade, vontade, né? Então são algumas virtudes que são atemporais, cara. São Exato. atemporais. Então pode passar a geração Z, Y, W, vai ter que ter. Tem que ter esses princípios, pô. Se não tiver isso aí, não prospera, não. Não tem jeito, não. Exato. E uma questão que o pessoal às vezes está falhando muito nas empresas, Diogão, é mal compreender a geração Z, porque, ó, Diogão, daqui 10 anos, a geração Z vai dominar o cargo de gerência. Total, total. Aí é um desafio que eu vejo que eles precisam cuidar. Alô, geração Z que escuta a gente aqui, a questão emocional. É, Cara, você exatamente. tem que cuidar disso, não tem por onde fugir. Qual o desafio que eles, como eles são viciados nisso aqui, eles, eu me incluo também, todos nós somos em algum momento, mas eles já nasceram com isso na mão, como a gente tá falando, surgiram neles ansiedade por causa disso. Uma série de Comparação. comportamentos. Esse dia eu tava conversando com o Matheus, ele me explicou que ele deixa o celular preto e branco, porque ele viu, e aí ele estuda muito essas coisas. Você vê os desafios que eles passam, cara. De repente eu trago ele um dia aqui até para ele contar essas coisas. Ele viu, tem um estudo, aí eu não sei explicar qual estudo que ele viu, que o colorido do celular desperta neles algo que deixa eles mais ansiosos, mais. Então ele optou em deixar preto e branco. Ele abriu o celular assim, mesmo isso aqui, jogando, tá tudo preto e branco, os ícones e tal, que as cores estimula. Então olha o desafio que essa galera passa, velho. Eles têm que lutar contra, entendeu? E é um excesso de informação, não tem, às vezes não está instruído como filtrar a informação, né? Exato. Mas no geral é isso, Diogão. Eu acho que as empresas, assim, grande parte da te falei, mais ou menos 2 bilhões de pessoas nasceram depois do primeiro iPhone. Então, assim, tem muitas pessoas de gerações e criações diferentes e essas pessoas são os nossos futuros. Né? Se você não conseguir manter uma comunicação para você também conhecer o mundo da geração Z, né, que vão ser os nossos próximos gestores, que vão ser os nossos próximos médicos, Hum, né? Tem que conseguir colocar uma comunicação equilibrada para você compreender essa pessoa e tirar o melhor dela, porque tem muita qualidade, agilidade, proatividade, assim, né? Tudo muito rápido, né? Que acontece ali. Só que isso também é uma via de mão dupla. Não dá só para a gente falar que o não, pessoal total. da geração Z, mas a geração Z também tem que ter um olhar para falar: peraí, deixa eu tentar entender aqui o porquê que ele pensa dessa forma, para tentar, por Exato. que da forma que é, para as duas áreas, com uma forma muito humilde, ceder para se compreenderem, para conseguir se ter uma boa convivência no mercado de trabalho, na sociedade e tudo mais. E é um desafio, isso não é fácil, não. Né? É um desafio gigantesco. Isso que você está falando é muito interessante. Eu vi um rapaz comentando que agora, antes era muito comum ter os jovens em cargos de CEOs, né? Eu até 25 anos, 30 anos. Isso reduziu absurdamente. Estão trazendo os mais velhos para estar no cargo de CEO. Por quê? Porque perceberam que os mais jovens não tinham paciência com os mais velhos, aí dava esporro, se tornava o líder burucutu muitas vezes. E aí dava esporro, pô, deixava as pessoas em burnout, né? Então, eles perceberam isso, que eles eram muito talentosos, conseguiam resultados rápidos, mas no aspecto relacional, no aspecto com gente, acabava destruindo as organizações, que é o que a gente está falando aqui. Então não adianta, Fábio, você ter talento, você ser inteligente, você ser um gênio, se você não aprender a liderar e lidar com pessoas. Liderança, a gente está falando de lidar com pessoas, ponto.
Vai falar de gestão. Gestão é outro assunto. Aí o cara vai falar de número, vai ser mais racional. Mas a liderança é relacional, acabou. É relacional. Né? E aí é lidar com as pessoas. Como que eu lido com o ser humano? Então eu sou gênio no aspecto de inteligência, pensamento rápido, ágil e tal, mas destrói uma cultura. Acaba com a cultura. E isso destrói a empresa, porra. Destrói a empresa. Então, às vezes, é melhor um líderzão mais sereno, maduro, que sabe olhar o ser humano, olha todos os aspectos, olha ao redor o que está acontecendo, tem essa leitura de ambiente para não falar asneira, né? Que um líder que não sabe ler ambiente acaba falando muita bobeira, né, Fábio? E aí ele também desmotiva e tira as pessoas do jogo, né? Concordo demais, Diogo, concordo demais, né? Mas você falou tudo. E aí, essa questão voltando para a questão de fragilidade, até pegando uma outra pergunta, já vou emendar boa, aqui, Diogo. Boa, manda. Pra gente bater esse papo aqui, né? Nessa pergunta da geração Z, tem uma palavra fragilidade, né? E aí eu queria só fazer um comentário antes de entrar na próxima pergunta, na verdade. Fragilidade, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Líder frágil quebra fácil. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Não vamos confundir fragilidade com vulnerabilidade. Um líder autêntico, ele tem vulnerabilidade. Ele é vulnerável, ele não é perfeito, ele erra, ele sabe disso, mas ele tem uma postura, ele não é frágil. Ele tem que ser antifrágil nesse sentido. Ali, né? Então tem que tomar cuidado de qualquer coisa me fere. Aí me criticaram. Leva pro pessoal, né? Tudo leva pro pessoal, né? É isso, cara. É difícil lidar com esse líder aí, porque tudo você tem que ter medo. Não. Então, assim, ser frágil, para mim, é diferente de ser vulnerável. Você fala, errei, desculpa, vou melhorar, deixa eu tentar ver o que eu posso fazer, deixa eu tentar aprender aqui, etc. Dói pra caramba, mas você vai lá, você é vulnerável, fala, eu errei, eu não sei tudo. E até pro seu colaborador, você vai falar, desculpa, eu não sei essa informação, mas eu vou buscar aqui, né? Lembrando que o líder, ele é um facilitador, né? Então, isso é importante. Então, fragilidade tem que tomar cuidado com vulnerabilidade. Só na minha cabeça, esse é o conceito, né? Para separar nesse sentido. Agora, trazendo uma pergunta aqui, Diogão. Quando não se tem um bom líder, o time cai? Meu Deus do céu. Como diria minha mãe, Ave Maria, Nossa Senhora. Total, Fábio. Total, porque imagina o seguinte, se liderar é a capacidade de influenciar pessoas em busca de um objetivo em comum, ou seja, não é um objetivo só meu, é um objetivo meu, do Fábio, de todos que lhe cercam. Se eu tenho um cara, primeiro, egocêntrico, que está vendo só o lado dele, ele precisa entregar resultado, e ele quer aquilo que você falou, né? Ele quer mostrar resultado para quem está em cima dele. O que ele vai fazer? Vai começar a oprimir essas pessoas. Ele vai começar a sugar essas pessoas. Essas pessoas vão boicotar ele. Vão falar, cara, esse cara é idiota. Tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. Tá difícil demais olhar esse cara, eu não aguento mais. As pessoas começam a pedir demissão, Fábio. E aí tem a estatística que comprova isso, né? A cada 10 que pede demissão, 8 é por causa do gestor. É por causa do líder brucutu, né? Então, esse é o ponto. Esse é o problema. Aí, não sei se já respondeu, né? Essa estatística já fala tudo, se destrói ou não. Exatamente. E uma questão, Diogão, que é essa questão de quando não se tem um líder bom, né? Tem uma questão que me pega muito, assim, que eu me pego pensando, e muitos dos influencers aí, dos grandes empresários, né, que estão sempre nas mídias e tudo mais, eles falam muito disso também, e eu concordo plenamente, porque é o que a gente está falando, a gente vive a prática do empresário. A gente vive o lado do empreendedorismo e o lado da liderança. Né, os dois lados. Seja CLT ou seja empresário, você está no papel de liderança. Sim. Né, ali, de qualquer forma. Então, assim, uma crença assim, que eu acredito realmente é que, assim, não existe time forte com líder fraco. Como que o líder ele é todo frouxo, não estuda, não se desenvolve, não sabe lidar com pessoas, vai esperar ter um time 100%? É impossível. É impossível. O líder ele lidera, por exemplo, a gente já falou muito bem disso, né? Você chegava atrasado, o time chegava atrasado, você começou a chegar cedo, o time começou a chegar cedo, sem falar uma palavra. Né? Então, assim, um líder forte, ele tem um time forte, ele tem posicionamento. Da mesma coisa como um empresário forte, ele tem uma empresa forte também. É simples assim, não tem como. Não existe um CPF fraco com CNPJ forte. Concorda? Não existe uma equipe forte com um líder fraco. Vira bagunça. Vira a casa da mãe. Parece. Lembra no passado, Diogo, que aquele meme lá do Harlem Shake? Não sei se você lembra disso, o pessoal estava mostrando. O líder sai e fica lá, cara.
Fica aí já, time sem cultura. Ah, agora falar de cultura também. Depois a gente pode marcar um falar de cultura. Ó, esse aí vai ser. Ó, já anota na agenda aí. Esse aí vai ser pancada. Cultura. Eu já tenho experiências práticas, tanto como profissional dentro de empresa, quanto como empresário de Leaderflix entrando dentro das empresas. Que cultura é tudo, irmão. Se a gente não olha pra cultura, desmancha tudo. Tem a frase do. Esqueci o nome dele agora, me ajuda aí, Fabinho. A frase daquele cara conhecido pra caramba, mano, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Tem que dar o mérito do autor daí que me fugiu agora, ele é muito conhecido, pô, no mundo da liderança. Então, isso é o Peter Drucker. Peter Drucker, pô, é isso aí. Isso o cara já estudou lá atrás, né? A gente não precisa reinventar a roda. Já deixou a frase aí, ó. É isso aqui. É isso mesmo, bicho. Não tem ideia. Já deixou a frase, cara. Eu vou trazer. Essa frase é muito boa e eu vou trazer uma do Marcos Marques, que eu, cara, sou fãzaço do Marcos Marques, assim. Legal. Declarado, né? Você conhece o Marcos Marques? Cara, ele é o filho do Zé Roberto Marques. Zé Roberto Marques, muito bom, que legal. O Marcos Marques, junto com o Zé Roberto, o pai dele, fundaram o IDC. Né? Depois, o Marcos Marques tomou a decisão de sair e criar sua própria empresa, que é o Grupo Acelerador. Né? E ele trabalha muito essa questão de empresários, etc. Que eu sou fã dele. Legal. Né? E aí, o Marcos Marques ele fala muito assim: a cultura é o gestor invisível de qualquer empresa. Quando o líder não está, como que o time reage quando o líder não está? Vai estar dançando Harlem Shake lá, igual eu comentei aqui agora, vai estar todo o líder sai, né, virar uma bagunça a empresa, ou a empresa continua seguindo as normas porque a equipe que você colocou é aderente à cultura. E você comunica a cultura no dia a dia, e por aí vai. Né? Então, a cultura é o gestor invisível de uma empresa. Ela fala que ela dita o ritmo da gestão da empresa, a cultura. Né? E silenciosamente. Né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Cara, e é exatamente isso. Porque a cultura é a extensão dos seus valores e dos seus princípios, né, ô Fabio? Que você vive. Então, se você é um cara que é indisciplinado, não espero que o seu time seja disciplinado. Se você é um cara que critica as pessoas a todo momento, ao invés de ajudá-las, não espere que sua equipe seja unida e queira a união dentro do ambiente. Então, Fábio, em resumo geral, na minha opinião, se o líder não se transforma do lado de dentro, não tem resultado do lado de fora. Tudo que a gente falou aqui, tudo é a transformação do cara do lado de dentro, irmão. A gente olhar pra gente de forma honesta e sincera e se questionar. Quais são minhas limitações? E não tem problema se eu encontrar, cara. Eu vou ter várias mesmo, e tenho várias ainda, como vocês me ajudam no conselho a identificar várias. E é isso que faz a nossa construção como ser humano, sabe, bicho? É a gente não ter medo de olhar para aquele cara de hoje. Porque esse cara de hoje, como você mesmo fala isso, né, Fábio? É o que chegou até aqui, né? Quem é você daqui para frente? Eu preciso, de forma honesta, coração humilde, ensinável, olhar com toda a simplicidade e falar o que eu preciso evoluir a partir de agora. Vamos lá, cara. Eu tô aqui para evoluir. Aliás, é o propósito de todos nós, irmãos aqui, humanos. Evoluir, pô. Evoluir. Eu tô entrando numa linha de estudo agora, Fábio, meio que espiritual. Tô lendo Yogananda, cara. Não sei se já ouviu falar desse cara. Tô nessa vibe aí. Da espiritualidade mais da Índia, essas questões. Logo eu quero trazer mais conhecimento pra galera sobre isso. É isso, cara. O que a gente vai levar daqui, irmão? Fala pra mim, Fábio. O que a gente vai levar daqui? Tudo isso aqui, ó, se corrói, cara, no tempo. O que é eterno? A essência. E tem aquela frase, né? O que se leva dessa vida é a vida que se leva, né? Pô, total. Como você tá levando a sua vida hoje? Lá, na prática, né? A gente criou o mundo, de novo, que eu falei, né? O mundo mudou nos últimos 100 anos de uma forma absurda, que ninguém tinha visto. O acesso à riqueza ele acaba sendo muito mais rápido, e aí pode ser mal interpretado por alguém aqui, né? Mas o acesso à riqueza ele está mais fácil, a informação está mais fácil. Antes o que separava uma pessoa muito rica, muitas vezes, de uma pessoa não era acesso à informação. Hoje em dia já não é mais. Né? E hoje tem muitas possibilidades, muitas conexões que você consegue prosperar ali e gerar, né, essa questão da riqueza e tudo mais. Então acabou que, como hoje está mais acessível essa questão de... E às vezes riqueza, eu estou dizendo, não é bilionário, não é milionário, mas às vezes é você ganhar um pouco mais de dinheiro. Sabe, hoje você ganha 5 mil, você batalhar pelos seus 10. Nesse plano terreno não tem por onde fugir. Dinheiro faz a diferença. Não adianta romantizar, né, Fabião? Diferença, né? De forma honesta e lícita, porque senão também ele vira um pesadelo na sua vida. Entendeu? Exato.
E pô, acho que o principal ponto é o seguinte, né? Que não se leva nada nessa vida é o seguinte, né? A vida tá corrida para todo mundo tem seus problemas, todo mundo tá corrido. Só não se esquece pelo que você está correndo. Você tá correndo para ganhar de 5 ou quer dobrar para 10 mil reais o seu salário? Tudo bem. Por quê? Se tem um porquê, maravilha. Aí você está buscando por um propósito, por um porquê, porquê de fazer isso. Agora, só entrar na corrida dos ratos, quero mais, quero mais, quero mais, quero um apartamento, não quero carro novo, não. Para quê? Você vai fazer tudo isso? Qual é o sentido disso? Se tiver sentido para você, vai lá e faça, mas tem que ter sentido por trás disso. Né? Então é muito importante as E sabe pessoas qual que é também o maior avaliarem. sentido da vida, na minha opinião, que eu entendi até aqui, tá, Fábio? Na minha jornada de 3.8, o maior sentido da vida não é sobre você, mano. Não é Me sobre a conta, filho. gente, não é. Parece romântico. Eu espero que você consiga entender o que eu tô Muito querendo legal. dizer. É sobre você fazer pelo outro, cara. Isso dá uma paz espiritual em você, mano. Porra, é uma coisa brutal, assim, que não tem explicação. Um pai, se ele não cuida do filho da forma que deveria cuidar, ele fica com peso dentro dele absurdo. Ele só é em paz se ele faz pelo filho que ele deveria fazer. Só que tem um outro nível além desse amor, que é o amor ao próximo. O amor a quem é o Fábio, a quem é a pessoa que tá ali lutando, o líder que tá escutando a gente aqui, tá ligado? Então, quando a gente faz pelo outro, te dá uma paz inexplicável. Então, as pessoas acham que a gente tá ajudando elas. Muitas vezes, com o seu trabalho, você tá ajudando a você mesmo, porque isso te dá paz, tranquilidade. Você passa uma vida que lá no final você vai deitar a cabeça no travesseiro e a última mensagem que vai vir no final da sua vida é: o que eu fiz aqui? O Exatamente. que eu Nossa, deixei aqui? fantástico. O que eu deixei aqui? É sobre isso, eu acho que é sobre isso, cara. Tem uma aula agora e voltando ao que você falou agora, trazendo de novo, né? O monge executivo, aquele parágrafo que eu li, né, no começo do Sensacional, episódio, cara. é servir. No final Servir. é servir. E sabe o que é interessante, Diogão? É que a essência da liderança é em servir. E isso que você falou agora, eu estava prestando atenção, que você estava me dando uma aula aqui agora. É algo que eu preciso continuar desenvolvendo em mim mesmo. Olha que interessante, não somos perfeitos. Né? Então eu estou aqui te ouvindo, eu estou tendo uma aula aqui com você sobre essa questão de Foi uma servir também. troca. Esse bate-papo aqui foi uma troca absurda. Porra, foi, Diogão, foi. Não, mas, pô, nossa, ainda tinha mais coisa para falar aqui, Diogão. Tinha mais pergunta aqui, não sei se você quer mais alguma coisa aqui de... Mas, Fabião, fala uma coisa aqui pra mim. Se você fosse deixar uma última mensagem aqui pros líderes, de todo mundo, pela sua experiência que você teve até aqui. Eu que fui ver você abrir a sua primeira empresa lá em 2017, eu tava lá, com a Giane. Tem fotinha que registra esse momento, hein? Convidado de honra da inauguração. Pô, foi muito legal. Ali você já tava me inspirando. Ali você já tava me inspirando. Falar, pô, Legal. eu quero seguir esse caminho aí que o Fábio tá seguindo. O que você falaria pro líder que tá te escutando aqui, Fábio? Eu ia falar várias coisas, Diogão, mas no sentido, eu vou deixar uma frase aqui, que muitos líderes se perdem muito, se eu não me engano, quem falou essa frase foi o Carl Jung, né, que é o seguinte: conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. De novo, essência da liderança. Tem muita gente que tecnicamente é muito bom, cara, estudou muito, tem MBA, pós-graduação, mas não dá um bom dia, não sabe tratar pessoas, né? Então, ao tocar uma alma humana, por mais que você seja ótimo tecnicamente, seja apenas outra alma humana. E acho que isso fala muito da liderança no geral, para a gente fechar esse episódio. E só para reforçar aqui também, de alguma coisa rápida, vou deixar o convite falando da nossa parceria aqui, né? A Leaderflix, junto à IPI School, que é a minha escola de idiomas, tem parceria, tem um desconto bacana para se tornar aluno. Então, quem quiser, depois, Diogão, deixa no link do episódio, Vou na deixar descrição do aqui, episódio. já tá passando aí na descrição. Aí eu vou te mandar um link, você coloca lá certinho, para a pessoa clicar e acessar lá esse link, Claro, para ir falar diretamente com a nossa área comercial, apresenta quem quer estudar de forma particular inglês e espanhol, para finalidades profissionais, crescer na carreira. Tem uma parceria legal aqui para a gente poder desenvolver também. Acho que é legal, Diogão, essa parceria. Pessoal, não Obrigado. tem por onde fugir, galera, assim, falando honestamente, inglês, e pode parecer até publi aqui, né, de uma certa forma também mas assim, tirando qualquer interesse por trás, o líder tem que desenvolver o inglês, pô, não tem por onde fugir. Eu acho bonito pra caramba, Fábio, que eu vou lá com a galera da BidTech, pô, o pessoal é inteligentíssimo lá, todo mundo rasga o inglês,
E a galera tá voando, cada vez mais crescendo, pô. Por quê? Inglês, internacional. Um abraço aí pra Janaína. Janaína. Um abraço pra Letícia, pra Maria, pra todo mundo. Uma galera top ali. E realmente eu vejo na prática, viu, Fábio? O inglês faz a diferença, cara. Não, mas é legal, assim, Diogão. Você falou que parece marketing, parece merchan aqui, Diogão, mas oferecer algo que pode mudar, isso é um âmbito de venda. A gente está oferecendo algo para uma pessoa que pode mudar a vida dela, que pode desempatar um jogo dela ali. Então, o que a gente está fazendo não é um marketing. Pode até soar como marketing, mas a gente está oferecendo uma oportunidade de alguém que busca crescer na carreira. Então, Para mim, esses são os empresários do futuro que vão continuar prosperando. Por quê? São empresários que vendem valor, entregam valor para as pessoas, sabe, Fabio? Eu acho que empresário hoje, com propósito, é o que vai mudar o jogo daqui para frente. Cara, por que que eu faço o que eu faço? É o que você falou. Qual é o meu porquê? Por que que eu faço o que eu faço? Ah, é só para eu faturar. Meu, alguma coisa já vai dar errado aí, porque... Ah, pode até, mas aquela paz, cadê aquela paz dentro? Eu tô entregando, eu tô melhorando a vida das pessoas, eu tô... É sobre isso, entregar valor. Então, quando você entrega valor... Fábio, quantas vezes eu já escutei das pessoas, e você escuta muito isso também, que a gente já conversou sobre isso, a pessoa fala, cara, é impagável. É impagável. Não tem valor, não tem preço, quer dizer, né? Não tem preço, porque valor é imensurável o negócio. Frase que eu te falei na segunda-feira, né? A diferença entre valor e preço é que preço não tem, é que valor não tem preço. Né? Então a diferença entre preço e valor é que valor não tem preço. É isso. Sensacional. Fabião, foi muito bom falar contigo aqui, meu parceiro. Que honra, que bate-papo gostoso. Volte mais vezes, já vamos combinar datas aí pra gente falar de outros temas. E sempre é um prazer falar contigo, meu irmão. Obrigado, muito obrigado pela sua amizade em primeiro lugar, porque já são mais aí de 10 anos, né, Fábio? E eu falo que passou de 10 anos, irmão, é pra vida, acabou. Passou de 10 anos, é pra vida. Tem uma rapaziada que do primeiro emprego que eu trabalhei, a gente tem um grupo junto até hoje. Estamos marcando de se falar. Falei, rapaziada, vocês vão ter que aturar até os cabelos brancos, não tem jeito. Obrigado, viu, meu parceiro? Ah, louco, muito tempo já de amizade, meu amigo. Muito mais de tempo, 10 anos. mais de 10 anos já, né, Fabinho? É isso, mais de 10 anos. Diogão, obrigado pelo convite aqui. Espero que os seus ouvintes, só de longo, já deve estar com 1h40, 1h45 de duração, mas espero que seus ouvintes aí tenham anotado alguma coisa. E vai ser um prazer poder contribuir para uma próxima oportunidade também. Diogão, parabéns pelo trabalho incrível. E é isso aí. Quem não segue, já segue aqui o Leaderflix, já marca o sininho de notificação para não perder nada, porque o conteúdo é muito valioso. Valeu, Fabião. Muito obrigado, meu irmão. E o convite está aberto aí para retornar. Líder, não esquece de compartilhar com todo mundo. Se não segue, siga e ativa o sininho, tá? Para você não perder as novidades. O Leaderflix está no Instagram como @leaderflix.oficial. Como é que você tá lá, Fábio? O meu pessoal está fabio.ferreira.a e o da escola está IP School Oficial. Então siga lá, galera. Vocês não vão perder nada, só vai agregar valor na vida de vocês aí. Espero verdadeiramente que esse material ajude e ilumine cada vez mais a sua jornada. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi o principal insight que você teve aí. Vai ser um prazer a gente deixar postado seu comentário para a comunidade aprender cada vez mais, tá bom? Tamo junto, até o próximo episódio, galera. Valeu, Fabinho. Obrigado, irmão. Jogão.